Oi. Tá me Olá! ouvindo bem? O áudio tá legal? Sim, sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, teu áudio tá perfeito também. Ah, ótimo. Só acertar a câmera aqui. Aí, pronto. Gente, não tem filtro. E aí, como é que tá aí? Tranquilão? Como é que tá? Tudo tranquilo, graças a Deus. De que estado e cidade você fala, Mari? Então, eu falo de João Pessoa, Paraíba, e eu moro em Itatu aqui, boa parte do ano. Por que boa parte do ano? Você costuma viajar com frequência? Isso, às vezes eu vou para São Paulo, às vezes eu tatuo. Já cheguei a tatuar em Florianópolis também, mas normalmente é São Paulo, assim, que quase todo ano eu vou também. Pô, que legal. Mas em São Paulo você já tem o esquema certo? Como é que é? Você faz um em alguns diferentes locais? Não, então, quando eu vou para São Paulo, eu divulgo a agenda e já tem uma galera que já procura pelo meu trabalho lá. Porque desde muito antes, sei lá, eu tô com 9, 10, quase 10 anos aí na tatuagem. Mas aí por volta do terceiro ano, eu acho, eu acabei sendo muito divulgada em São Paulo para pessoas de outros estados, né? E acabou que eu formei um público legal em São Paulo. Então, todo ano, quando eu vou, eu sempre tenho uma clientela que já me procura, especificamente para fazer as coisas que eu já faço, né? Os trabalhos que têm a minha identidade, ou florais, ou aquarela, ou coberturas. Deixa eu te fazer uma pergunta que deve ser a dúvida de algumas pessoas que não fizeram West, por exemplo. Não Sim. é, gente, isso aqui é um papo só inicial, tá? Só estou trocando uma ideia com a Mari, não é o tema. O tema hoje vocês vão entender já já. Mas qual seria o seu ganho pessoal ou profissional de fazer essa viagem para São Paulo anualmente? O ganho, em que sentido? Você está perguntando Qualquer em relação sentido ao que você lucro? vier, seu pessoal e profissional, se agrega alguma coisa para você, seja valor financeiro, seja qualquer outra coisa. Olha, para falar a verdade, quando eu vou para São Paulo, o valor pago lá, devido ao custo de vida lá ser mais alto, consequentemente o serviço lá vale mais do que aqui na nossa região, que tudo aqui acaba sendo um pouco mais barato do que São Paulo. Então, consequentemente, eu cobro menos aqui do que eu cobro lá. E até porque eu faço esse comparativo em relação aos custos que eu vou ter estando lá. Lá eu pago estadia, lá eu tenho que pagar tudo à parte, coisa que aqui eu naturalmente teria que pagar e pago menos do que pago lá. Então, e lá, por exemplo, eu fico no estúdio de outros tatuadores. E aqui não, eu fico no meu próprio estúdio. E aí, só que, apesar de lá, financeiramente falando, eu consegui ter um retorno muito maior, o gasto também é muito maior. Então, assim, eu vou realmente pela experiência, porque eu sou apaixonada por São Paulo. Então, eu procuro ir mais pela experiência e para atender mesmo esse público que busca assim, fazer os meus trabalhos, do que necessariamente em busca de um ganho maior. Porque estando aqui também, eu tenho já o meu ganho garantido, que é a minha agenda, tá, os meus clientes daqui. Entendi, entendi. No meu caso também, toda vez que eu viajo, é só pela experiência de estar em outro local. Absorver a vibe do local, conhecer novas pessoas, estar num estúdio diferente, ter uma dinâmica que quebra e muitas das vezes eu acho que eu volto mais. Me parece que eu andei uma casinha a mais na minha evolução pessoal como profissional, como pessoa, que eu venho com novas perspectivas, novas histórias. Às vezes mudar de estado me enriquece muito só por estar observando outra pessoa trabalhar de outro jeito, de outra perspectiva, sabe? Sim, Eu acho que é, no caso, assim, dentro do Brasil, eu não vejo o lado financeiro, não. Mas eu, fora do Brasil, eu vejo muito. Tipo, eu não saí ainda do Brasil, mas eu só consigo não. O maior motivo de eu querer sair do Brasil é sim, monetizar 5 vezes mais, porque eu aham, estou numa moeda 5 vezes mais é, forte, é fazer 10 mil num local que quando eu voltar vai ser 50 mil ou vice-versa, né? Fazer 50 mil quando entendi, eu voltar vai ser 250, alguma coisa assim. O, sim, o assunto de hoje, gente, o que me chamou a atenção na Mari, desde que eu comecei a fazer lives, né, eu começo a buscar profissionais que tenham uma identidade de marketing muito visível.
sabe? Tipo, tem tatuador ali que o cara tem muito seguidor, ele, sei lá, ele tem a agenda cheia, mas ele não tem marketing. É um cara que ele pareceu que para ele funcionou, entre aspas, com um marketing muito básico. O que é um marketing muito básico? É o cara postar foto de tatuagem, vídeo de tatuagem, sem muito enredo, sem muita enrolação. Ele posta e coloca. E isso funciona. Então, assim, raramente a pessoa aparece falando na tela, raramente posta foto dela mesma, raramente posta a vida pessoal dela, mas é um profissional que, por exemplo, um desses profissionais, não sei se você conhece, o Samurai. O Samurai é um cara muito low profile. É um cara que posta a tatuagem dele, ele não faz vídeo falando, ele não faz vídeo de trend, ele não faz vídeo. Vez ou outra ele coloca a própria foto dele ali aparecendo. Eu demorei muito para ver como é que era a cara do Samurai. Mas o Samurai, para mim, é um dos maiores players do Brasil. Só que, quando eu vou falar de marketing, ele não está incluído nisso. Você entende o que eu estou falando? Entendo. O que me chamou, quando eu entrei no seu perfil, o que chamou a atenção foi a sua identidade visual. Uma identidade visual extremamente forte para mim, que me parece atender. Você passa, parece, tipo assim, parece que você atende uma galera high ticket, né? Uma galera de um custo mais alto. Não sei se é assim, mas a impressão que passa é isso. E me parece que uma das melhores coisas que eu acho na sua identidade visual é que eu não faço a mínima ideia de quanto tempo de tatuagem você tem. Porque parece que você é muito experiente, mas você pode chegar aqui e falar para mim assim, Henrique, eu tatuo há 2 anos. Porque nada te impede, entendeu? Quer dizer, a sua identidade visual, porque isso que é legal eu transmitir para quem está vendo a gente. Que a construção da identidade visual é uma questão, na minha opinião, de escolha, de saber o que está fazendo e não de tempo. Você não precisa ter identidade visual só quando você tem 5 anos de tatuagem, sabe? E a sua identidade visual, que aí eu coloquei no título falando sobre branding. E aí choveu de gente me perguntando, Henrique, que merda é branding? E aí branding é o seguinte, branding é a sua linguagem, é a linguagem que você passa para o seu público. Então, assim, por exemplo, o meu branding é tudo que eu faço. Então, por exemplo, a minha parede tem troféu, faz parte do meu branding. Eu uso roupa X, faz parte do meu branding. Eu uso barba, eu uso chapéu, isso é tudo parte do meu branding. Então, por exemplo, quando a Mari se apresenta com um modelo mais clean, um modelo mais high ticket, um modelo muito mais social, não faz parte do branding dela, por exemplo, escrever gratidão aqui no rosto, assim. Entendeu? Tem tatuador que tem a cara tatuada, mas aí faz parte do brand dessa pessoa. Só que para Mari não funcionaria isso. Vocês estão entendendo mais ou menos? Então, assim, o branding é a linguagem que você quer passar. Por exemplo, tem troféu que são troféus assim, uma caveira enorme. Aí vamos supor que a Mari participe de um troféu, de um campeonato que tenha esse tipo de troféu. Não é legal ela pendurar esse troféu no ambiente dela, porque não combina. Não faz parte do branding que ela está apresentando. Então, branding é a linguagem que ela quer passar para você. Tudo faz parte do branding. Então, por exemplo, imagina agora ela está ali se apresentando comigo, ela perguntar assim, Henrique, você se importa se eu bolar um baseado agora? Pronto, ela quebrou todo o branding dela, porque não faz parte da linguagem dela. Só que em outro momento eu posso chamar o tatuador e ele pode fazer isso, e isso conecta com quem está vendo a gente, porque já é de se esperar que a pessoa faça isso. Por exemplo, vou dar um exemplo fora da tatuagem. Se eu estivesse conversando com o Thiago Ventura, era perfeitamente cabível que ele falasse isso. Correto? Tem algo a acrescentar, Mari, sobre isso? Nossa, você falou tanta coisa interessante, né? Concordo plenamente. E muitas coisas eu evito publicar, evito postar, justamente porque não faz parte, não comunica com aquilo que eu quero passar. Isso eu desenvolvi ao longo do tempo, claro. A identidade visual que vocês veem hoje em dia não foi algo que necessariamente eu sentei numa cadeira e planejei que seria assim. Mas ao longo da minha trajetória de vida, inclusive, eu tenho os meus gostos e tenho as minhas preferências. E eu trouxe isso para tatuagem. Então, quando eu cheguei aqui em João Pessoa para tatuar, eu já era formada em desenho industrial. Eu vi outro dia outro tatuador aí falando que era formado em design, né?
E aí alguém comentou na hora, numa live com você, e alguém comentou, falou desenho industrial. E é realmente, o design que a gente fala é desenho industrial. Só que nesse curso, a gente paga cadeiras de fotografia, a gente entende como que funciona desde a concepção de um produto, a criação dele do zero, para a venda dele no mercado, então pesquisa de público-alvo, tudo isso. Então, acredito que tudo isso me ajudou a ter um olhar completamente diferenciado para a tatuagem. Então, quando eu vim para a tatuagem, e eu tive assim, abre um parêntese aí, eu tive o meu tio como sendo o precursor da tatuagem na minha vida, assim. A primeira pessoa que eu ouvi falar em relação à tatuagem foi o meu tio, que ele é tatuador no interior da Paraíba. E meu tio, ele é uma estética, um brand completamente diferente, assim. Uma estética, assim, bem estilo tatuador old school, tatuagem até na Bem testa, tudo. clássico, né? Bem clássico. E eu cheguei a trabalhar com ele quando eu tinha meus 16 anos, eu cheguei a tatuar e tudo com ele. Mas não é, naquele momento eu não queria ser tatuadora, não achava que aquilo ali era suficiente para mim. Eu queria mais, eu queria aprender mais, eu queria estudar mais. E foi quando eu fui para a faculdade, eu passei os meus 5 anos ali. E quando eu vim morar em João Pessoa, foi que eu comecei a tatuar. Eu já estava trabalhando na área de design, só que me apareceu uma proposta para tatuagem, muito aleatória. Fui fazer uma tatuagem minúscula, que foi essa daqui. E eu sempre fui muito cautelosa com tatuagem. Então, eu tinha meu tio tatuador, mas eu não queria fazer qualquer tatuagem. Não faria, assim, aleatoriamente, né? É quando eu fui fazer essa, aqui em João Pessoa, aí no estúdio, conversando com na época, a empresária desse estúdio, ela descobriu que eu já tinha tido esse contato com o mundo da tatuagem, né, através do meu tio, e que eu sabia desenhar, desenhar desenho desde criança, assim, sempre desenhei, sempre foi uma coisa, sempre foi o meu hobby preferido. E aí, contudo, ela acabou me chamando para começar a tatuar. E quando eu comecei a tatuar nesse estúdio, era um estúdio dentro de um shopping. Então, imagina, a rotatividade é muito grande desse tipo de estúdio de tatuagem, né? E eu tatuava muita gente por dia. Comecei assim já nas pessoas, nesse caso, na época que eu comecei, não tinha muito essa coisa de tatuar em pele artificial. Não era uma coisa tão divulgada, nem tão Uhum. acessível quanto é hoje. Desculpa Vídeos te também, não. cortar. Desculpa te cortar, Mari. Essa época você não falou que época que era. Quanto tempo Ah, tem isso? isso tem cerca de 10 anos. Sim. Uma década já, né? Meu Deus. Então, se foi, não sei, acho que lá para 2014, eu acho. Sim. Dá uns 10 anos. E aí, quando eu comecei, eu já comecei com essa coisa de querer fazer diferente em tudo. Então a galera fazia muito infinito na época. Lembra do hype do infinito, né? Só Sim. que eu ficava assim, perturbada quando eu via o infinito torto, quando eu via que as pessoas traziam de referência muitas tatuagens feias de infinito, traços grossos. E eu falava assim, não precisa ser assim. Por que todo mundo tá usando uma agulha de 7 para fazer um infinito? Se dá para fazer com uma de 5 na época, porque nem 3 a galera queria usar na época. Sim. Enfim, Três era até então condenável. era As pessoas condenável, falavam, não assim, se usa três. não se usa 3 que vai pagar, vai sair. Então eu enfrentei essa barreira em tudo. Eu comecei aqui na cidade, eu comecei com aquarela, que ninguém queria fazer porque dizia que ia sair. Aí comecei a fazer realismo pequeno, coisa que todo mundo falava, o rosto de realismo tem que ser enorme, porque senão tem que ser quase tamanho real, porque senão vai sair, não vai prestar os detalhes, tal, não sei o quê. E eu sempre batendo na tecla de que era possível. Então, a minha única mentora que eu tive naquela época era duas mentoras, era a Mega Massacre e a Kat Von D, que tem os reality show e tal. Então, muita coisa que eu observava e eu percebia que a galera aqui não fazia e que elas faziam. Mega Massacre com as coberturas coloridas e a Kat Von D com os realismos de todos os tamanhos possíveis. Então, só de observar isso, esse lado da tatuagem, e vim com essa mentalidade diferente do curso de design, eu já cheguei aos 9 meses de tatuagem, eu já abri o meu próprio estúdio, eu já tinha minha própria clientela, que eu tinha conquistado em 9 meses, assim. Ao ponto de conseguir abrir um estúdio até hoje, tenho meu próprio estúdio, então a gente só mudou de lugar para melhorar e tudo. E essa coisa da identidade visual sempre fez parte
do meu eu desde lá do início. Então, a minha proposta sempre foi uma proposta mais clean, sempre foi uma proposta mais inovadora em relação à tatuagem. Então, eu nunca ia para o lado do, todo mundo tá fazendo assim, eu vou fazer assim também. Não, eu sempre muito Você teimosa, sofreu algum tipo curiosa. de preconceito pelo teu posicionamento? Tipo assim, fulano não é tatuadora não, alguma coisa assim? Tipo assim, por você se apresentar de forma bem diferente, você chegou aos teus ouvidos alguma coisa assim? Olha, teve um tatuador que falou uma coisa que pra mim eu nunca esqueci. Na época em que eu já era reconhecida aqui na cidade como uma profissional que fazia coberturas coloridas, que era uma coisa que ninguém fazia. Mas mesmo assim, esse tatuador que era super premiado, tem um monte de prêmio de caveira, pacote completo, ele soltou pra mim, assim, na minha cara, ele falou que tatuagem de cobertura era tipo assim, resto de cliente. Era cliente que, sabe, ele falava que cobrava mais caro para esse cliente fugir. Tipo assim, um valor absurdo, só para o cliente não querer fazer. E isso para mim foi um absurdo que ele falou, porque eu tinha, na mesma medida que eu sempre tive clientes de coberturas, eu sempre tive clientes de primeiras tatuagens. Então, ou a pessoa me procura porque ela não confia mais em ninguém, e ela passou a confiar em mim, viu em mim uma esperança na arte, ou ela me procura para fazer a primeira tatuagem, porque ela entende que se eu conseguir recuperar aquela tatuagem tão antiga, eu sou a pessoa indicada nesse caso, né, com mais experiência e passo mais a sensação de confiança para ela para fazer uma primeira tatuagem. E também tem essa questão de como você falou, eu atinjo um público que quer justamente isso, que quer esse diferencial na tatuagem. Ele quer, Então, ele quer isso na entrar época foi a coisa mais chocante que eu ouvi, sabe? Tinha muito aquela coisa de, você é tão nova, é tatuadora, mas até hoje eu escuto isso. Já tenho 34 anos, o povo achando que eu tenho 20 e por aí vai. Na época, quando eu tinha 25, o pessoal achava que eu tinha 15. Mas tá tudo bem. Eu provava na hora que eu sabia fazer. esse aspecto de uma pessoa mais jovial, eu vejo muita gente passando dificuldade para mostrar capacidade para os clientes. Né? O cliente às vezes fica meio assim, tipo, pô, mas tu sabe fazer mesmo? Mas porque a pessoa parece ser jovem demais. Assim, porque eu já tive alguns aprendizes e já vi isso acontecer. Não aconteceu comigo, mas já vi isso acontecer com os meus aprendizes com essa aparência de uma pessoa muito novinha. Sim. Uma coisa que você falou aí do tatuador, sobre a cobertura, o mercado de cobertura hoje, para mim, ele fez a inversão. Hoje é um mercado super valorizado. Exato. Porque existia a dor do cliente, que era a dor dele querer fazer a cobertura, e os tatuadores começavam a negar esse tipo de trabalho e começaram a aumentar o nível da dor desse cliente. Isso. Porque começaram a falar que não seria possível, que ali era só laser, que só fazendo um blackout, uma tatuagem muito preta, muito escura. Então ele pegava e aumentava a dor do cliente no nível que aquele cliente ele ficava chateado mais ainda por ter aquela tatuagem. Quer dizer, aquela tatuagem que já era indesejável no corpo dele se tornava ainda mais. Isso. Ou seja, aumentando a dor do cliente, você faz que o profissional que assume o BO de pegar esse trabalho e fazer um trabalho bem feito, ele está curando uma dor que todo mundo falou que era incurável. Isso. Esse cara vai ter um posicionamento no mercado muito diferenciado, que é o mercado que está acontecendo agora. Todos os tatuadores que estão especializados hoje em cobertura e fazem uma ótima cobertura estão ganhando o mercado de uma forma absurda. Eu pelo menos, vejo esse cenário acontecendo por causa dessas atitudes. Foram os próprios tatuadores que fizeram esse mercado hoje crescer do jeito que está. Exatamente. Uma coisa que você falou muito interessante aí sobre a dor do cliente. Desde que eu comecei a tatuar, desde os primeiros infinitos que eu comecei a fazer, tudo, eu nunca pensava só em fazer uma tatuagem. Eu pensava, eu sempre avaliei qual é a expectativa do cliente em relação a essa tatuagem, o que é que ele quer passar com essa tatuagem, o que é que ele quer sentir depois que fizer essa tatuagem. Então, tudo isso eu avaliava. Se é uma cobertura de cicatriz, qual é a dor que está por trás dessa vontade de cobrir essa cicatriz, sabe? E do mesmo jeito era com as coberturas. Então,
eu pensava, por que não fazer? Por que não tentar? Se eu, que sou a profissional, que entendo ali da técnica, que entendo de arte, por que que eu não posso tentar? E sempre dava certo. Sempre era uma coisa que eu via que era possível. Principalmente essa questão da cobertura colorida, que muita gente acha que é impossível. E as minhas coberturas coloridas sempre foram coberturas muito sólidas, que muita gente confunde também com uma outra vertente de coberturas, que apesar de coloridas, elas são um pouco menos, como é que se diz? São mais, não sei se suave seria a palavra, não é suave, mas O que a causam uma pessoa quer certa dúvida. fazer, desculpa te cortar, a pessoa quer fazer a tatuagem de maneira comum para cobrir outra, que não é o correto. Isso, Aí acaba não cobrindo. E aí ele vai e começa a falar que tatuagem colorida não faz cobertura. Porque ele exatamente. faz do mesmo jeito, entendeu? Ele não cria essa solidez que você está falando para o pigmento ser mais pesado. Porque assim, você pode Exato. pigmentar de azul, mas você pode fazer um azul muito sólido que o que está embaixo não vai aparecer, porque o azul que você colocou vai tampar. Exatamente. Tem toda uma estratégia, inclusive planejada antes de fazer a tatuagem. Toda cobertura que me aparece, eu falo para o cliente, eu converso com ele, faço uma simulação digital, eu mostro para ele como que ficaria na pior das hipóteses, que eu consigo simular isso digitalmente. E mesmo se na pior das hipóteses, o máximo que a gente precisaria fazer seria um retoque. Então, as minhas coberturas eu já faço tudo numa única sessão, desde a criação até a concepção final, claro, dependendo do tamanho. Não fecham as costas, né? Mas os Sim. meus desenhos, eles têm um padrão, assim, de tamanho por conta do padrão das clientes. Então, normalmente são as clientes que fizeram há 18 anos atrás aquela borboleta, aquela Aquele fadinha, aquele desenho tripalzinho no assim. cox. Isso. Então, acaba sendo um padrão os meus desenhos e as minhas clientes. Graças a Deus eu consegui ter esse padrão hoje em dia e muita previsibilidade no resultado. Deixa eu trazer o que você falou agora para o assunto que a gente iniciou a live, que é sobre posicionamento. Sim, sim. Você falou que o cliente vai e aí você faz uma simulação digital para ele. Dentro disso, como que funciona o seu atendimento atualmente? Por exemplo, desde do orçamento. Eu me interessei em fazer uma tatuagem com você. Eu falo diretamente com você, você tem uma equipe para responder, você puxa esse cliente para um dia de conversa e depois vai tatuar ele. Como é que é o teu esquema? Então, eu tenho uma. Sempre tive assistentes ou secretárias, alguém que me ajuda com essa parte da agenda exclusivamente. Então, atualmente meu horário eu acabei reduzindo um pouco mais. Porém, é sempre com a secretária, nunca comigo. E aí o que que acontece? Ela envia as imagens e isso tá lá. Tem uma postagem no meu que tá fixada lá no meu perfil com o nome Valores. E no decorrer desse post que eu fiz, que tem várias explicações, o que você precisa enviar, o que eu faço, o que eu não faço de jeito nenhum, tudo tá lá. Mas mesmo que essa pessoa não leia isso, que ela não tenha visto essa publicação, ela automaticamente vai estar vendo que eu estou sempre publicando o meu canal de atendimento, que é através do WhatsApp com a minha secretária. E ela vai entrar em contato, vai mandar as imagens, e a minha secretária vai passar uma média de valor com base naquilo que ela deseja fazer. E no dia da sessão é onde eu faço tudo. Eu converso e essa conversa normalmente dura em média 1 hora, 1 hora e meia. Vai depender muito da situação. Tem cliente que chega e tá e quer fazer a tatuagem em relação a algo que para ela é uma coisa muito emotiva. Então ela chora, aí eu choro pro outro lado. Brincadeira, eu evito chorar, mas eu tento me controlar às vezes. Mas eu me envolvo completamente, 100% naquela conversa ali da pessoa. Porque nesse momento eu vou captar dela todos os gostos dela e todas as expectativas que ela tem em relação a essa tatuagem. E aí, depois desse momento, eu falo pra ela que vou precisar fazer a criação, e nessa hora eu faço sozinha. Levo em torno de 2 a 3 horas para fazer a criação. E, dependendo do tamanho da tatuagem. E depois a gente parte para execução. Tudo no mesmo dia. Eu não faço avaliação antes, eu não faço criação de arte antes, também não. Tudo sempre no dia. E sempre Mas aí no teve dia, uma boa aceitação isso. no dia você faz tudo mesmo, até a tatuagem, inclusive. Isso. Até a tatuagem. Sim, eu, E caso seja uma situação que a tatuagem é muito grande, que ele já, de cara, eu já saberia que levaria sessões, eu faço a primeira sessão já no dia. Pelo menos um sim. traço, uma marcação.
Eu vejo muita gente tendo dificuldade para esse tipo de abordagem e eu faço do mesmo jeito que você falou, não muda nada. Eu tenho uma secretária que atende por mim, ela vai fazer, ela vai fechar a tatuagem toda no sentido de ela vai conversar com o cliente sobre onde vai ser feito, o que vai ser feito. Ela não vai criar a arte do cliente, isso aí eu vou criar. Mas o cliente já vai dar uma base para ela, onde ele quer fazer, o que ele quer fazer, se é a cobertura, se não é, se é uma coisa que ela tem uma dificuldade, ela envia para mim, para eu falar, não, essa cobertura eu faço, eu não faço. Porque tem coisa que ela fala, Henrique, vai pegar isso aqui? Não vai? Ó, isso aqui é muito difícil, faz, não faz? Algumas coisas ela tem que alinhar comigo. Mas na grande maioria, é ela que atende 100% do atendimento. Eu só vejo, geralmente, para você ter uma noção de como funciona comigo, não sei se você passa por isso, eu não sei nem o que eu vou fazer amanhã, por exemplo. Amanhã eu tenho uma agenda para amanhã. Amanhã, quando eu acordo, eu abro a agenda e vejo o que é. Porque senão eu já começo a trabalhar isso agora. Já vai Exato. ficar na minha cabeça e não é legal. Por quê? Você não vive, né? Além de não viver, esse cliente que está agendado para amanhã, amanhã de manhã, ele pode falar assim, não vai dar para eu ir não. Isso. E ela vai ter o jogo para remanejar, ela já vai, como ela conversa com todo mundo, ela vai saber uma pessoa que estava muito desesperada para fazer logo. Aí ela vai mandar mensagem para essa pessoa, ó, apareceu uma vaga hoje, você quer? E aconteceu isso comigo hoje, por exemplo. A pessoa que eu atendi hoje, ela estava agendada para outro dia, o meu cliente de hoje tatuou comigo ontem e ia terminar hoje. Hoje ele acordou e fala, cara, meu braço está muito inchado, está doendo muito, não estou me sentindo bem, prefiro não ir. E aí ele cancelou o dia de hoje, ela pegou e remanejou a pessoa. Ou seja, quando eu vejo o que é, e eu já estou trabalhando aquilo na minha cabeça, e aí quando o cliente chega, às vezes, ele me confunde, que eu falar, tu vai fazer o leão, né? Aí o cara fala, não, não é leão não. Aí eu, mudou. Aí quando eu vou puxar aqui, aí ela mandou mensagem para mim, ó, o cliente de hoje é esse, só que eu nem tinha visto. Enfim, eu prefiro ver no dia. Eu acordo, olho no dia, se ela tem alguma conversa para falar comigo, eu vou ver ali. Mas, ou seja, no dia seguinte, eu não sei. Isso é muito bom, gente. Isso melhora, faz parte do que a gente está falando sobre posicionamento. Isso melhorou muito o meu atendimento, porque enquanto eu estou trabalhando, eu não posso estar respondendo o cliente. Então, Isso. ou o cliente fica a vida inteira esperando, ou eu fico toda hora cortando a minha sessão para estar respondendo o cliente e o meu cliente não vai gostar disso. Então, isso é horrível. E outra coisa, porque o motivo pelo qual eu realmente tive isso foi que eu não tinha vida. Eu namorava na época, assim, namorava no sentido de estava no início de um namoro, e aí, quando eu parava de tatuar, eu pegava no telefone para ficar respondendo mensagem. Aí a menina falou, cara, é sério mesmo? Não existe tempo na tua vida? Pô, aí eu tive a necessidade de. Inclusive foi na época, foi até ela mesma que eu coloquei para responder. Faz o seguinte, então, enquanto eu estou tatuando, você está respondendo. Pronto, resolvido o problema. Porque aí quando a gente parar de trabalhar, a gente para junto. Para eu e para você. Ótimo. Não indico isso, não coloquem os seus parceiros para responder vocês. Não coloca. Pode A ser que minha dê agenda errado. na época, a minha agenda na época era 80% feminina. Rapidamente ela virou masculina. Rapidamente. Eu entendo. Pega um copo d'água para mim. Desculpa. Valeu. Nada. Então, assim, o posicionamento, gente, sobre tudo que você faz, os clientes na época, você deve passar por isso também, elogiavam o meu atendimento. Você coloca uma boa pessoa para responder, uma pessoa dedicada para estar respondendo, sendo educada, dando total atenção. Todo mundo que chega aqui elogia esse atendimento. É um atendimento rápido. Então, assim, eu já vi gente falando, mandei mensagem lá para o fulano, mas ele ficou 3 dias para me responder, eu desisti. Quer dizer, tem esse tipo de situação que você resolve colocando uma pessoa para trabalhar para você. Eu desconectei aqui. Pronto. Mas ficou a live, né? Só eu que saí, né? Só você não tem problema não. Tá até muito Tá boa a bom. live. Deixa eu cortar aqui, já aproveitando que a gente deu essa paradinha. Obrigado, gente, por responder. Um rapaz colocou assim, eu falei que eu tinha aprendiz, ele perguntou, aprendiz ou subordinado?
Tatuadores antigos, tatuadores com mais de 15 anos, tinham, não estou falando de todos, tá, gente? Estou falando que era normal e vocês vão saber disso, vocês vão lembrar disso. Era normal colocar uma pessoa para ralar igual um condenado dentro do estúdio para poder ensinar essa pessoa a tatuar. Então o cara limpava o estúdio. Essa pessoa. O cara fazia um monte de coisa. Filho, tá? Fico com todo gosto. Demorava um tempão para a pessoa pegar na máquina, porque o cara ficava enrolando. Eu já tive alguns aprendizes. Tem uma aprendiz hoje que trabalha comigo, eu nem chamo ela mais de aprendiz, porque ela aprendeu comigo, mas, enfim, ela tem um fine line muito, muito bom. Depois eu coloco aqui para vocês verem. Inclusive, o fine line dela é melhor que o meu, muito melhor, muito superior, porque ela se dedicou nisso, né? Eu me dedico para realismo, ela para fine line. E eu nunca coloquei ninguém aqui para trabalhar para mim, para eu ensinar. Quando eu comecei, a primeira aula que eu tive, o tatuador que fez essa âncora que eu tenho aqui, ele era meu colega de trabalho e ele saiu do trabalho e virou tatuador. Era colega, né? Nem era amigo, era só um conhecido do trabalho. E ele, um dia a gente conversando, eu falei, pô, me ensina a tatuar. Ele falou, tu quer aprender mesmo? Passa lá um dia no meu estúdio e leva uma pessoa. Ninguém nunca fiz isso e não façam isso. Vai mandar uma pessoa levar outra, tá doido? E na época, eu levei a mãe da minha filha para fazer uma tatuagem nela e fiz no mesmo dia. No primeiro dia que eu peguei a máquina pela primeira vez, eu fiz uma tatuagem. E ele me passou tudo no dia, ele me explicou tudo. Foi um super aulão, assim, intensivão. E ele nunca me cobrou um centavo por isso, me ensinou de boa. Depois eu continuei no estúdio dele, ele saiu desse estúdio que ele estava, que era dele, e ficou vazio. Eu pedi para ficar lá atendendo, ele me cedeu esse espaço. Então, assim, ele foi super solícito comigo, me ajudou muito, 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 muito. Então, todas as vezes que alguém veio até mim e falou assim, Henrique, você ensina? Eu falei, cara, é o seguinte, ó, eu não tenho tempo para parar o que eu estou fazendo para te ensinar, porque esse não é meu intuito agora. Eu não trabalho como professor de tatuagem, eu sou tatuador. Só que, se você quiser aparecer aqui no meu estúdio, enquanto eu estou fazendo, eu te explico tudo que eu estou fazendo. E eu fiz isso com várias e várias pessoas, eu nunca cobrei um centavo. Se tivesse alguém ia estar aqui falando aqui, mentira, eu varria teu chão, mentira, eu passava pano. Pô, apareceu. Ah, tá. Apareceu um bichinho aí. Tem, o João tá aqui. Nossa, que gato grande. Nossa, é muito parecido com o Enzo. Ele é enorme. Eu tenho um gato chamado Enzo. Ele é enorme. Caraca, muito parecido com o gato que eu tenho aqui. Depois eu pego ele. Então, assim, é só para responder o que o rapaz tinha falado aqui sobre aprendiz subordinado. Sim. Essa ideia de subordinado, na minha opinião, é uma coisa muito do passado. Não vejo muita gente passando por isso hoje em dia. Na verdade, não vejo ninguém. Mas não posso dizer que ninguém passa por isso, né? O Brasil é grande demais para eu falar que não existe mais isso. Sim. Mas isso também vale muito do seu posicionamento. Quer dizer, isso é um posicionamento antigo. A galera de hoje em dia não faz mais isso. Hoje é muito normal a gente ter curso online. Isso. A gente, não existe necessidade de eu mandar uma pessoa ficar trabalhando para mim se ela pode pagar R$ 500 no curso online e aprender tudo, sabe? É meio sem noção fazer um negócio desse. Não tem como. Nesse caso, você falou que passou por isso. Os próprios aprendizes eu acho que não aceitam isso, né? Eu acho que não. Não aceitam. Mas perguntaram aí se era manicom, mas não é não. É um gato que achei na rua mesmo. Eu tenho mais 7 gatos e mais 5 cachorros. Maioria de resgate. Caraca, é uma ONG. Você é uma ONG. A ONG Mari Tatu. Né? Aqui eu tenho 2... Eu não posso falar nada, tá? Eu tô brincando, não posso falar nada. Porque atualmente, eu tenho 3 gatos e 2 cães. Mas eu já tive 10 gatos simultâneos com 17 cães simultâneos. Meu Deus. Então, eu já fui uma ONG também. Mas isso há quase 15 anos atrás. Eu morava numa casa bem grande, tinha um quintal muito grande e tal. Aí dava para ter isso. Mas vamos voltar aqui, Mari. Agora, Mário, eu quero te fazer o seguinte, quero te fazer uma proposta sobre a galera que está vendo a gente aprender alguma coisa com você sobre exatamente isso, sobre posicionamento. O que você indicaria para a galera hoje
qual é o posicionamento que você está vendo que a galera não está produzindo, seja pessoalmente ou seja digitalmente? Por exemplo, tem uma onda muito grande de produzir conteúdo para a internet, conteúdo de comédia, conteúdo de trend. Aí eu analiso muito o estúdio da pessoa, às vezes aparece o estúdio dela, eu vejo que é um estúdio assim, que eu acho que não chama atenção. Então, assim, se teu estúdio não chama tanta atenção, eu não acho que seja uma boa você usar ele para fazer conteúdo, entendeu? Procura o melhor espaço do teu estúdio. Isso são dicas que eu estou dando aqui por alto. Estou perguntando mais para Mário. Mas, assim, eu vejo a galera hoje se posicionando, mas eu não vejo muita gente se posicionando bem. Quando eu falo se posicionar bem, eu estou usando o seu estilo como base. O teu estilo eu acho um bom posicionamento. Obrigada. O que você poderia dizer para essa galera hoje? Olha, como eu te falei, muito do que eu faço hoje, eu comecei a fazer quando ninguém fazia nada. Quando eu comecei a fazer fotografia quase que profissional, porque eu tinha de fato uma câmera profissional na época, há uma década atrás, os tatuadores nem foto faziam, né? Era aquela coisa assim de... Raramente era uma foto que postava, quase não usava o Instagram para trabalho. E eu fiz um Instagram, não tinha rede social. Eu fiz um Instagram para tatuagem, para isso. Então, com isso, eu acabei adquirindo uma experiência diferenciada, não só de ver outras pessoas fazerem, mas de testar isso e de fazer com que isso evoluísse. O que é que acontece com hoje em dia, né? A galera vai muito pelo que estão fazendo. Então, dizem que posicionamento é você pôr um terno para mulheres, né? Aí põe o terno, aí faz um carão ali, faz aquela pose, né? E tô posicionada. Sou uma tatuadora high ticket e tô posicionada. Mas não é isso. Se isso não dialogar com o seu dia a dia, com as coisas que você publica, com o seu passo a passo mensal e anual, uma hora as pessoas vão entender que isso aí é só uma farsa e você mesmo não vai conseguir sustentar isso. Para os homens, assim, o que eu vejo muito é que tá tendo muito essa onda de trend, né? Que faz muito conteúdo de comédia e tudo. Isso muito para entrar no hype, só que às vezes ele não consegue, com isso, conquistar uma clientela e muito menos ter uma identidade visual, porque tá fazendo coisas aleatórias só para chamar atenção, e no fim, o principal, você abre o perfil dele assim, você não entende nada. Você só vê lá um monte de postagem, um monte de reels, assim, e, e no fim não tem uma identidade, não chama atenção. Então, assim, deixa eu ver se eu não tô me perdendo aqui Pode na continuar, tua pergunta. tá numa linha boa de raciocínio. Uma coisa que as pessoas desperdiçam muito é legenda. Então, legenda é algo que você precisa usar também para vender. Saber fazer uma legenda, saber contar uma história na legenda. Trazer as histórias dos seus clientes para mostrar de alguma forma. Não só fazer isso para quem faz. Eu não faço conteúdos, como é que fala? De comédia, né? Trends, essas coisas assim. Eu não Sim, faço sim, isso. sim. Ou eu faço, ou eu falo, não é do meu perfil. Ou eu falo, explico algo, ensino algo para minha audiência, ou comunico algo, ou eu não vou fazer. Vai ser sempre mais nessa linha. Mas para quem faz esse tipo de conteúdo assim, que utilize também das histórias dos clientes dele, das histórias da tatuagem dele, para que isso sim seja o diferencial. E não achar que porque você está fazendo comédia, está gerando muito engajamento ali da galera comentando da comédia, achar que isso vai ser o seu diferencial. Isso não vai ser diferencial, porque está todo mundo fazendo também. Você vai ser só mais um comediante na internet. Mas mais um que está só buscando a atenção. E todo mundo percebe isso, quando você é só mais um buscando atenção. Não pense que o cliente é bobo. Ele vai perceber. Sim, Então, sim. se quer fazer comédia, mas que isso dialogue com quem você é de fato, para que você consiga sustentar isso a longo prazo, né? E trazer o seu diferencial das histórias, do seu trabalho, mostrar aquilo, como você falou. Se a pessoa não tem um estúdio legal, ela consegue mesmo com simplicidade mostrar as partes legais do estúdio dela, né? Nem que seja só a biossegurança, mas que mostre algo interessante e usar coisas para favorecer. Então, vocês percebem aqui que eu tô fazendo essa live
Eu não estou no meu estúdio, pelo horário, né? Estou em casa e tal. Mas não daria para eu estar no estúdio agora. Mas assim, você não tá vendo aqui toalhas penduradas, eu no escuro, né? A bagunça aqui rolando. Não, porque eu pensei minimamente em como vocês estão vendo isso. E isso é nos meus Como você stories iria se também. apresentar, com certeza. Isso é nos meus stories, no meu perfil. Nada vai para o meu perfil se não tiver passado pelo meu filtro. Por isso que eu nunca consegui encontrar ninguém que pudesse. Você falou assim, ai, é que nas horas vagas tinha época que se acabava fazendo o atendimento e tal. Hoje em dia, mesmo minhas horas vagas não são ocupadas para o cliente, mas sim para conteúdo no sentido, no geral, né? Edição de imagens. Você também faz o seu também, né? Sim, sim. Aí edita imagem, Eu aí já faz tentei, legenda. eu já tentei passar isso para outra pessoa. Eu já tive 3 funcionários mexendo no meu Instagram e 2 empresas. Eu achei que, de repente, a pessoa não se deu bem, vou ver uma empresa para ver. Não dá para você passar isso para outra pessoa, a não ser que você tenha uma conexão muito alta com essa pessoa Isso, que vai mexer no seu Instagram. Se você consegue passar seu Instagram para alguém, mas essa pessoa meio que está incorporada dentro do estúdio, ou te entende muito bem, às vezes é uma pessoa, sei lá, às vezes é teu sócio, uma pessoa que trabalha junto com você, uma pessoa, um social media, a pessoa trabalha com isso. Aí ela cuida do Instagram de um restaurante e do teu, pode ter certeza que ela vai ter uma fórmula, que é a mesma fórmula do restaurante, ela vai querer aplicar no teu estúdio, que não vai funcionar nada, vai ser um bagulho que ela aprendeu no YouTube de um jeito muito raso. Não estou falando de todos, né? Lógico, sim. lógico que não, gente. Mas assim, eu não consegui achar ninguém que mexesse no meu Instagram. Então, o que ela falou aqui é que ela faz porque é uma identidade que ela traz dela, né? Identidade, você vê, é um documento que a gente tem que é nosso, né? Eu não tenho identidade de outra pessoa, eu tenho identidade minha, correto? Isso. Então, só consigo apresentar quem eu sou. O Instagram é a tua identidade digital. Não dá para você terceirizar isso. Pelo menos eu não achei. Dá, mas é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Muito. Uma coisa que falaram aqui dentro do que você estava falando era sobre, você falou da legenda, falou de tudo isso. E a galera falou aqui, comentou sobre educação. Valeu pelos troféus aqui, valeu. Deixa eu ver aqui, ó. Qual a melhor forma de educar o seu público sem ser invasivo? Gente, ó, primeira coisa, tudo isso que a Mari falou, ela falou lá no iníciozinho da conversa que ela demorou um tempo para ela ser a Mari que ela é hoje. Uma coisa que a galera de hoje não entende é que leva tempo. Você pode conhecer uma pessoa, um tatuador, que em um ano ele está bombando. Só que ele é fora da curva e às vezes nem ele sabe como isso aconteceu. Sem querer, ele postou alguma coisa, viralizou, entrou num vórtex que nem ele sabe explicar. Eu estou fazendo essas lives aqui e eu já entrevistei alguns desses que a galera, eu pergunto, e aí? Como que você explica isso para as pessoas? E a pessoa não sabe explicar, porque aconteceu para ela de um jeito meio que mágico. Cara, eu fiz assim e deu certo. E eu sei que se você fizer, não vai dar, porque deu certo só para aquela pessoa. Então, assim, como fazer para você educar o seu cliente? Para mim, constância. O que a Mari está falando aqui é assim: ela não aparece com esse cabelo hoje e amanhã com o cabelo todo desgrenhado. Ela aparece com esse cabelo hoje ela está maquiada, ela está com o cabelo desse jeitinho, e amanhã também, e depois também, e depois também. Isso vai formar uma identidade visual. Ela aparece com esse estilo de roupa. E aí, se você for no Instagram dela, você vai ver sempre o mesmo padrão visual. E aí ela tem um modo dela de falar, e ela tem isso tudo é constância. Se todo dia você faz uma coisa diferente, você quebra a constância e você não educa ninguém. Então ela está sendo quem ela é e mostrando quem ela é e tendo constância em quem ela consegue educar o cliente dela. Ela mesma disse o seguinte: se ela fizer um personagem e não ser quem ela não consegue manter. E aí ela não vai educar ninguém porque ela não vai conseguir manter isso. Exato. O que você consegue agregar aqui no que eu falei? Porque eu falo muito, me desculpa. Eu também falo muito. Essa live vai durar 3 horas. Então, essa questão de educar o cliente é como é tudo isso aí que você falou
E o que eu poderia acrescentar é que, assim, quando você busca conhecer o seu cliente, não só fazer uma tatuagem, você começa a entender aquilo que faz diferença para o seu cliente, visualizar na rede social também. Então, o que foi que realmente chamou a atenção dele para buscar o seu trabalho? Então, tentar entender qual é a visão do cliente perfeito para você também. Vamos supor, eu já atendi todo tipo de cliente, óbvio. Principalmente lá no início, que era uma coisa assim que eu estava começando. Eu nunca só fiz o que eu queria. Eu fazia todo tipo de trabalho no início e eu conheci todo tipo de cliente. E acabou que através do meu próprio posicionamento, do meu estilo e do tipo de trabalho que eu demonstrei ter mais, onde foi o meu diferencial. Eu amo fazer fine line e comecei com realismo preto e cinza. Só que os clientes me identificaram por coberturas coloridas, por tatuagens coloridas, porque eles viram esse diferencial em mim a longo prazo, não foi da noite para o dia. Então, com isso, o meu público ele vai se moldando, entendendo como que funciona o meu trabalho, e eu também vou entendendo quem é o meu público. Então, hoje em dia, se você pedisse para eu desenhar assim todas as características das minhas clientes, eu sei tudo, tudo, absolutamente tudo. O que elas fazem, onde elas andam, se elas são pessoas, uma característica que é muito comum das minhas clientes, elas são extremamente metódicas e organizadas, coisa que eu não sou muito. Mas isso eu identifiquei, né? Não parece, você apresenta uma organização muito grande. Então, eu acho que por isso que eu conquistei elas, né? Porque como eu passo talvez o meu interior seja isso, né? Mas, no geral, eu acabo não sendo tão metódica. Então, mas elas são extremamente metódicas, assim. Então, eu conheço tão bem as minhas clientes, tão bem, que eu sei até os defeitos dela em relação a clientes. Entendeu? Então, eu sei que Sim. elas são muito ansiosas, as minhas, em especial. Elas chegam dizendo assim: sonhei que estava tatuando, eu não dormi essa noite. Fiquei esperando meses por isso. Então, é um perfil muito específico, mas eu não desenhei essa cliente antes. Eu poderia ter desenhado? Poderia. Seria, de repente, até mais fácil de eu alcançar esse público. Mas, através do meu posicionamento, eu conquistei esses clientes. Deu para entender, assim? Deu para entender perfeitamente. Eu acredito que essa formação hoje, pós-pandemia, a galera teve um boom muito grande de informação na internet. Antes da internet tinha muita coisa, mas agora, Sim, pós-pandemia, tem muito, muito, muito mais. Então, eu não falava sobre branding, eu não falava sobre nicho, eu não falava sobre cliente-alvo. Pô, cliente-alvo, quando eu comecei na tatuagem, era o cliente que queria fazer tatuagem e tinha dinheiro. Não era um cliente-alvo assim, não, cara. Pô, seu cliente é empresário, seu cliente está disposto a pagar tal coisa, seu cliente gosta desse tipo de arte, seu cliente gosta de uma arte mais escura, mais clara, o seu cliente é de que região do teu estado? Cara, quando a gente começa, a gente quer fazer dinheiro e todo mundo que fala, eu sou tatuador, você quer fazer uma tatuagem comigo? A pessoa fala, quero, pronto, esse é meu cliente-alvo. Quando você é, começa, é isso, né? Só que agora, estudando, o que eu acho que a gente pode fazer é você não consegue blocar o teu cliente-alvo hoje. Se você não tem um nicho de cliente, você não consegue isso da noite para o dia. O que acontece é, com o seu posicionamento na internet, você vai atrair esse tipo de cliente que você está buscando. Então, assim, pô, eu quero vamos supor, eu quero um cliente high ticket. O que é o cliente high ticket? O cara que está disposto a pagar muito caro pela tatuagem. O cliente high ticket, ele não gosta de deslocamento excessivo. Ele não vai dirigir 2 horas para te ver, ele não está afim disso. Por quê? Porque o cliente high ticket, ele está localizado numa região de high ticket. Então, assim, eu sou do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu tenho Zona Sul e Barra da Tijuca. Meu cliente high ticket está lá. Se eu estiver lá, facilita esse cliente vir até mim. Entendeu? sim, Então, se eu estou buscando isso, meu cliente high ticket, ele vai gostar de um ambiente exclusivo.
Isso. O cliente high ticket, ele gosta quando é caro. Olha que louco. Ele gosta quando é caro. Quando você fala que é caro, ele entende que não é para qualquer um. Então, ele entende que quando ele chegar lá, não vai ter qualquer pessoa perto dele. Porque o cliente high ticket, às vezes, ele não quer estar associado a algo que não é high ticket. Ele anda no shopping de rico, ele veste Louis Vuitton, ele veste Prada, ele veste algo que ele quer mostrar que ele é high ticket. Então ele não quer, ele sente, não é, é porque você falando assim parece que esse cara é um merda, né? Mas não é. É porque às vezes ele só não quer passar uma falta de autoridade, porque às vezes esse cara é médico, entendeu? Aí ele não quer, por exemplo, pô, eu sou médico e eu tenho um atendimento de luxo. Meus clientes gostam do que eu faço. E eu estou andando aqui nesse bairro. O que eu estou fazendo aqui nesse bairro? Sabe? Como que as pessoas vão me entender se eu quero apresentar? Quer dizer, do mesmo jeito que a gente quer se apresentar por uma clientela high ticket, o cara que é high ticket, ele também trabalha. E geralmente ele trabalha para quem é high ticket. Por isso que ele é high ticket, entendeu? Então, geralmente. Então, ele também está alinhado no mesmo posicionamento que você está, ele também está alinhado do mesmo jeito. Então, ele não quer algo que não esteja alinhado com ele. Tá entendendo mais ou menos? Consegue Isso. entender a ideia? É difícil. O cliente high ticket, para mim, é o pior modelo que a gente pode usar, mas é o mais fácil para falar sobre. Porque, por exemplo, o tipo de clientela da Mari não é tão fácil de você conquistar. Esse cliente metódico, mulher metódica, organizada, não vá atrás dessa clientela, não te indico. É complicado, porque eu já tive esse tipo de clientela. E é complicado, muito complicado. Não sei nem como você conseguiu estabelecer nisso. Então, eu ofereço tudo aquilo que elas querem, entendeu? Elas querem isso. Elas buscam um trabalho delicado, elas buscam exclusividade, elas buscam um ambiente que elas têm certeza que aquele ambiente ali é um ambiente legal, é um ambiente que elas costumam andar. Essa coisa que você falou aí sobre, porque usa coisa cara, tá, não sei o quê. Isso é muito natural para eles, sabe? Então, as minhas Sim, clientes, eu exatamente. percebo, ela não anda em qualquer carro. Não que eu só tatue pessoas assim, mas no geral, acaba sendo a maioria. Então, ela vai estar com uma sandália, mesmo que seja um chinelo, você vai ver que é um chinelo de marca, sabe? Não é nem porque ela quer mostrar nada, mas é porque isso é o meio em que ela está imersa diante Isso. das condições que ela tem. Então ela ganha bem, ela trabalha, enfim, ela tem as coisas dela e ela gosta de coisas boas. Então ela me procura porque ela já percebeu, não só pelo meu Instagram, mas porque provavelmente outras pessoas já tatuaram comigo e indicaram também. E ela entende que eu sou um produto de acordo com os produtos que ela consome, tá? Exatamente. Isso não me faz melhor que outros tatuadores que fazem um high ticket, né? Como é que high ticket não? Como é que fala? Não vou saber no inglês, mas enfim, que fazem tatuagens em pessoas que pagam menos. Você consegue ter uma clientela boa, fiel e que vai pagar o justo, mesmo sendo pessoas que não têm tantas condições, né? Não quer dizer que você vai também cobrar rios de dinheiro ali, né? Para esse público. Mas esse público, ele também é um público válido. Tem pessoas que eu conheço tatuadores que são excelentes, cobram menos que eu, mas fazem um trabalho muito bom e tem aquele público dele ali, que é um pessoal que tem um pouco menos de condição, né? Mas é um público válido também, para também não ficar essa sensação de que só vamos atender público, galera que tem muito dinheiro. Não pensem dessa forma também. Eu incentivo vocês a tentar resolver o problema da tua audiência. Se o teu público é mediano no sentido financeiro, você quer, tudo bem, atingir pessoas que paguem mais, mas valorize também o seu público de agora. É um público que paga pouco, mas eles já estão reconhecendo o teu trabalho, já estão te valorizando, então valoriza eles também, tá? Nada de querer explorar fora da casinha, né? Dessa forma. Não é assim que funciona. E a coisa vai acontecendo. Então, eu comecei cobrando um valor que claramente foi gradativamente aumentando. Normalmente, se o Di disse assim, eu só quero fazer tatuagem em mulher rica.
Jamais. Sim. Foi acontecendo. Hoje em dia, você falou aí do local que você trabalha, isso é muito importante. Eu agora tô tatuando no estúdio no Altiplano. Meu estúdio é agora no Altiplano, que é um bairro nobre aqui de João Pessoa, próximo da praia. O prédio que eu tô, ele tem uma visão que é permanente. É quando a visão ela nunca vai ser interrompida por outros prédios, né? É aquela visão única do mar Nossa, que você muito, tem. muito maneiro. E é uma visão que é incrível. Todo mundo que chega lá fica impressionado com a visão da 18º andar do estúdio. E isso é uma coisa que faz com que as minhas clientes se sintam muito bem. Eu não comecei nesse estúdio. Vi outros estúdios em outros lugares, né, ao longo dessa década aí que eu trabalho. Hoje eu tô num lugar que todas as minhas clientes, quando chegam, e falam: caramba, aqui ficou lindo. Como aqui tá aconchegante, como aqui tá legal. A decoração também foi toda feita por mim, por Dudu. Então, tudo é pensado, assim, nos mínimos detalhes. É um espelho, é um sofá, é tudo pensado para oferecer tudo aquilo que eu sei que a minha cliente espera do atendimento. Deu para entender? Não, perfeito, perfeito. Foi assim, é muito legal a gente entender, tentar passar para quem assiste a gente aqui, que não é da noite para o dia. Tudo que a gente está falando, Isso. eu já dei dicas assim, e que é dicas assim em reels. Aqui a gente está construindo uma conversa. Quando você faz um reels, é 1 minuto ali para você falar uma coisa bem rápida. E eu já tentei dar dicas de melhoria e os comentários eram assim: ah, muito fácil para você falar isso. Ah, mas aí eu não tenho essas condições, já não sei o quê. E a galera não pega aquilo ali como um objetivo a se alcançar. O que a gente está falando, se você não está ainda nesse patamar e você gostaria de chegar, é um objetivo a se alcançar. É isso. Não é para você fazer amanhã. Falar, ó, se você está tatuando em tal local, não vá para isso. Como é que você falou o nome do bairro? Altiplano? Altiplano. Isso. Então, vá para lá, que lá é o local para você ir. Aí você fala, ah, porra, eu não consigo. Claro, não é para você ir amanhã. É para você ter uma noção de que, quando você tiver a oportunidade disso acontecer, leve isso em consideração. Porque tem muito tatuador que ele consegue se estabelecer onde está, mas eu não acho que isso deva ser um modelo a ser seguido. Eu vou dar um exemplo. Chico Morbeni nunca saiu da quebrada de onde ele tatuou. Cara, eu não acho que isso seja o Ele exemplo ainda tá lá que ele, no mesmo ele lugar? tatua no mesmo local, entendeu? Há 1000 anos. O Bruno Moreira, ele ficou, se eu não me engano, papo de 15 anos na garagem da casa dele. Pô, mas agora ele está no estúdio, lindo, 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 lindo demais. Mas não é o modelo que a gente tem que seguir. Para algumas pessoas, a dica é o seguinte, vamos lá. Se para você está funcionando muito bem do jeito que está, nem precisa estar aqui na live. Para você já está funcionando, você só vai ouvir abobrinha. Porque o que você vai fazer o que a gente está falando se para você já está funcionando? Então, se você está funcionando, participa aqui com a gente de boa. Compartilha o que você sabe, ok. Mas essa live não é para você, porque para você está funcionando. Eu estou tentando conversar com a galera que não está conseguindo fazer funcionar. Então, cara, vê o teu estúdio, dá uma arrumada no teu estúdio. Pô, de repente está muito bagunçado, de repente você colocou muita informação visual e hoje está na moda de uns estúdios mais clean. Mesmo que seja escuro, isso aqui é um estúdio preto e tal, mas às vezes tem uma bagunça. Cara, porque meu estúdio está bagunçadão agora. E eu tenho uma sala aqui e eu estou numa sala comercial também. Aqui é meu estilo meio que particular, mas está bagunçadão. Mas olha só, olha para cima como é que é. É clean, não é um bagulho assim. Agora, como eu coloquei os troféus aqui atrás para eu fazer a live, e aí antigamente aqui não tinha nada, a parede era lisa. E a maioria das paredes, elas ficavam lisas mesmo, sem uma bagunça. Porque passa um pouco mais de profissionalismo quando você deixa seu ambiente muito clean. Quando seu ambiente é clean, mas o que tem? Aí que vem a sacada. Se você tem um ambiente clean, mas a sua maca é muito bonita, o seu carrinho que você bota a bancada, ela é muito bonita, você tem
o seu espaço de café é um espaço muito bonito, aí ok ser clean. Entendeu? Agora, se você tem clean, aí você tem aquela maca que a gente quer, a primeira maca que a gente tem acesso, aquela de 3 tempos, né? Aquela de, aí já não te indica ser tão clean assim. Aí você tem que dar uma disfarçada, fazer umas pinturas, fazer algumas coisas. Ou seja, tudo é adaptado para o momento que você está. Tudo é adaptado para o momento que você está. O que a gente está falando aqui, se você não consegue executar hoje, coloca mais para frente, coloca um objetivo, anota e fala, pô, quero chegar num patamar X. Porque senão você fica muito preso ao que você está para sempre, porque você não está tentando evoluir. Tenta evoluir. Pô, eu estou numa sala comercial X. Aqui é a garagem. Eu falei do Bruno Moreira da garagem. Aqui é a garagem da minha casa que eu construí o meu estúdio. Tá? Atendi aqui durante muito tempo. Estou atendendo no bairro Nobre aqui do Rio de Janeiro, que é a Barra da Tijuca. Atendo lá também e atendo aqui em Campo Grande, que é um bairro não nobre, por exemplo. Mas consigo fazer uma boa divisão desses dois ambientes. Só que aqui é meu, aqui eu meio que não ligo muito. Lá é aquela visão, high ticket, lá tem uma visão da cidade muito boa, dá para ver a praia, tem todas essas questões também. Por quê? Porque a gente tenta evoluir. Pô, eu estou aqui, está funcionando, mas eu posso dar um próximo passo? Uma coisa que eu vejo muito, Mari, é fechamento de agenda a longo prazo. Por exemplo, a pessoa fecha 6 meses de agenda, 7 meses de agenda. Às vezes, para mim, na minha visão, isso aqui é muito minha visão pessoal, e a Mari, se você quiser discordar, discorde, por favor, que a gente vai ter duas opiniões. Que é o seguinte, fecha um mês, se você está percebendo que o teu segundo mês está fechando, ok, mas já começa a estratégia diferenciada, que é o seguinte, a tua sessão está, sei lá, vamos botar assim, R$ 500, aí você vai fechar 6 meses, porque está R$ 500, é por isso que vai fechar. Então, assim, botou ali R$ 500, tu tá vendo que já vai fechar o segundo mês, passa para 600 e vê, vai sentindo como é que a galera vai fazer. Viu que encheu mais um mês de novo com 600, passa para 700. E aí, quando chegar em 900, você vê que está começando a dificultar em 900, vai começar a dificultar ali e fechar, aí você estaciona ali, fica em 900. Não precisa fechar a tua agenda para 6 meses. Porque assim, é assim que você alcança o high ticket. Você vai colocando cada vez um patamar mais, cada vez um patamar mais, e aí você vai começar a filtrar. A gente não trabalha por escala, a gente trabalha um a um. Um a um é, hoje eu atendi um cliente, amanhã eu vou atender um cliente, no outro dia eu vou atender um cliente. Então é um a um. No um a um, só vale a pena alto valor. Como é que você quer evoluir se o teu patamar financeiro estacionou? É como se você falasse assim, vou entrar num cargo, vou entrar como atendente do McDonald's com 18 anos. E com 30 eu vou continuar sendo atendente do McDonald's? Não, pô, com 30 você tem que ser pelo menos um gerente. Na minha ambição, eu queria ter uma franquia do McDonald's. Eu não quero nem ser atendente, nem gerente. Pô, 12 anos depois eu quero ter o meu McDonald's. Como que você faz isso sendo tatuador? Cobrando mais caro. É só assim que a gente evolui, porque você sempre vai atender um cliente todos os dias. Como que você vai evoluir? Então, primeiro é o seguinte, tá difícil fechar a agenda, recua um pouco o teu preço, só que presta atenção, essa estratégia, desculpa falar muito, tá, Mari? Essa estratégia que eu estou falando, ela só funciona se você tem um atendimento incrível. Pode falar. Não, eu tô achando interessante. Eu acho que a galera vai ter isso aí como um grande aprendizado, eu tenho certeza. Ó, pode continuar seu raciocínio. Quando o teu atendimento é incrível, ou seja, quando você sabe que aquela pessoa que foi tatuada por você vai ser a sua cliente, ou seja, ela nunca mais vai escolher outro tatuador a não ser você, porque você fez um atendimento incrível. Aí vale a pena fazer essa estratégia que eu te falei de preço. Porque quando você cobrou 500, quando ela voltar, sei lá, às vezes a pessoa volta um ano depois. Nossos clientes, eles têm um intervalo muito grande de atendimento. E às vezes, desse um ano depois, teu preço já mudou. Ela vai entender que você está evoluindo, e ela vai adorar isso e ela vai pagar. Porque não existe outro tatuador a não ser você. Você conquistou essa pessoa. O cliente, ele só é teu cliente quando ele só consome de você.
O seu cliente não é seu cliente quando ele pagou a primeira tatuagem. Ele não é seu cliente. Você só fez um atendimento. Ele só vira seu cliente quando ele tem orgulho de tatuar com você, quando ele fala de você para outra pessoa, quando ele volta. Aí, esse cara é teu cliente. Por exemplo, vocês vão entender isso. Estou viajando para João Pessoa para visitar a Mari. No caminho, eu encontrei um restaurante. Zezinho Lanches. Nunca ouvi na vida. Vou parar lá e vou comer. Vou embora. Nunca mais eu vou voltar. Eu sou cliente desse cara? Não. Eu só fui lá uma vez, numa situação extraordinária. Eu nunca mais vou voltar ali. Então, para que esse cara vai se preocupar comigo? Eu não sou cliente dele. Vocês têm que se preocupar em ter cliente. Ter cliente é diferente de atender pessoas todos os dias. A maioria das pessoas, todo mundo me pergunta aqui, Mário, como que eu faço para ter agenda lotada? Ter agenda lotada é muito fácil. Ter uma agenda consistente é outra coisa. Ter clientes te procurando para a tua agenda ficar lotada sem você se esgoelar, aí é outros 500. Porque as pessoas, por exemplo, a Taylor Swift veio aqui cantar no Brasil. Ficaram dias na fila para ver a Taylor Swift. Essas pessoas são clientes da Taylor Swift. Entendeu? Agora, se eu vou num barzinho e tem um cara tocando lá que eu nem sei o nome, eu não sou cliente desse cara. Entendeu a diferença? Agora, se esse cara me conquistar, eu voltar para casa, procurar a rede social dele, falar, pô, quem é aquele cara que estava cantando no bar? Cara, aquele cara me cativou muito, que cara incrível. Aí, a partir de agora, esse cara me conquistou. Ou seja, conquista, primeiro de tudo, conquista o teu cliente. Independente de como seja, conquista o teu cliente. Desculpa o podcast sozinho, um monólogo, desculpa. Não, isso que você falou é muito importante e eu entendi que precisava ser um pouco mais longo para poder completar o raciocínio, né? E se eu puder complementar isso, conquistar o cliente tem muito a ver com você ouvir a pessoa e entender a pessoa, porque uma das coisas que mais faz com que o cliente não queira voltar de jeito nenhum é se ele ficar com a sensação de que não foi ouvido, de que você só tatuou por tatuar. E ouvir o cliente, principalmente nessa conversa pré-tatuagem, eu não recomendo ficar conversando durante a tatuagem, porque eu não faço isso. Mas minha conversa pré-tatuagem é uma conversa quase que de psicólogo, sabe? Eu ouço mesmo, eu entendo. E todas as minhas clientes, elas são fiéis, voltam. Pode demorar 1, 2, 3 anos, mas voltam. Ano passado eu brinquei comigo mesma que eu atendi muita gente que tatuou comigo há 3 anos antes, né? Foi um ciclo, assim, que virou. Então, muita gente voltou ali para fazer. Tipo, tinha tatuado comigo 3 anos antes e não fez mais tatuagens. E nesse ano voltou para fazer a próxima dele, e enfim. E sempre saem falando que é viciante, que quer tatuar mais. Enfim, e isso acontece porque eu escuto o cliente, eu entendo ele, né? Eu não deixo ele simplesmente chegar, consumir e sair. E eu acho que isso é uma grande diferença. E uma coisa para chegar no tema para falar um pouco da questão do Instagram, que você tinha me perguntado e eu não complementei, eu lembrei disso depois. Tá. O que eu percebo muito no Instagram de muitos tatuadores é que eles têm um Instagram morto. O que seria um Instagram morto? É um Instagram que você não vê quase a pessoa. Você não sabe como o tatuador ele fala. Você não sabe como o tatuador se expressa. Você não sabe as opiniões dele sobre nada. Ele posta, vez ou outra, algum trabalho que muitas vezes foi feito há semanas atrás, só para poder, enfim, achar que está movimentando. Mas isso não traz vida para o teu Instagram. Isso não faz com que as pessoas queiram ir buscar te ver no Instagram, na rede social, que é a nossa maior vitrine, né? A gente não tem como vender hoje em dia o nosso produto hoje em dia de outra forma. A gente tem como reconquistar os nossos clientes ou conquistá-los. Mas depois que eles chegam, a vitrine antes é o Instagram. Até mesmo boca a boca, quando a pessoa fala do seu trabalho e o outro se interessa, o outro vai querer ver o Instagram, né, antes de consumir. E se ele chega lá e tem um Instagram morto, não tem a cara do tatuador, não tem nada, o máximo que ele vai querer saber é o preço. Quanto custa? Entendeu? E vai fazer uma comparação com o outro que ele viu ali. Só que quando ele vê que tem uma pessoa ali atrás
que essa pessoa se comunica com o público dela, que essa pessoa está fazendo um trabalho que de fato ela mesma considera profissional. E aí o cliente ele começa a te seguir, te acompanhar, ver tuas coisas e entender que você não é só preço. Você também é uma pessoa, um profissional. E isso tem um valor agregado. Então, se eu pudesse acrescentar algo em relação a isso. Perfeito, perfeito. Você falou uma coisa no comecinho também sobre a questão das trends, a questão da comédia, a questão da dancinha, essas coisas que a galera acaba fazendo. E eu vejo da seguinte forma: não existe regra, não existe regra no jogo do marketing, não existe regra. Esses dias, essa semana, o Burger King fez uma. Ele está fazendo várias propagandas bem polêmicas. Fez com Ken Humano, fez com a Larissa Manoela e agora fez com Kid Bengala, que era justamente para falar sobre o tamanho do hambúrguer. E aí a associação que eles fizeram foi com Kid Bengala. E aí a internet toda falou sobre isso, né? Ficou falando sobre se isso era marketing, se não era. A questão se isso era marketing, se não era, sabe de quem a gente ficou falando a semana inteira na internet? Do Burger King. A gente não estava falando do McDonald's. A gente estava falando do Burger King. Então, no jogo do marketing, você tem que ver se dá para acertar, se não dá. E o jogo do marketing é tentativa. Mais uma vez, a Mari falou, onde ela chegou agora, demorou 10 anos para construir quem a Mari é hoje. Ou seja, são muitas tentativas para chegar num ponto X. Então, para mim, funciona da seguinte forma. Você é bom dançando, você tem um molejo engraçado, você conquista as pessoas quando você dança. Então dança, você vai ser o dançarino, você vai ser o tatuador e dançarino. Isso. E vai ser perfeito. Quando você estiver colando decalque, você está dançando. Quando você está, sei lá, no meio do seu vídeo, aparece você dançando e tal, falando. Não tem problema nenhum. Só que isso é você. É natural seu. Ninguém está vendo nada forçado fazendo uma dança que não combina contigo. Eu sou péssimo dançando e eu odeio dançar. Então não vai ficar natural se eu tentar fazer isso. A mesma coisa é a comédia. Eu gosto um pouco disso, né? Dessa linha da comédia. Eu não faço muito justamente porque eu me considero, por considerar que eu gosto de fazer isso e eu gosto de entregar um bom trabalho, eu sei que se eu começar a fazer muito dessa forma, o meu Instagram vai virar um Instagram de comédia. Porque eu vou começar a chamar mais atenção pela comédia do que pela tatuagem. E eu tenho que tentar fazer essa sinergia. Eu quero ser um tatuador engraçadão, eu tenho que tentar fazer essa sinergia. Se eu não conseguir fazer isso, melhor eu nem tentar. Que é o caso da comédia. Eu não consigo equilibrar os dois, então eu nem tento. De vez em quando eu solto uma coisinha ou outra, quando é uma coisa muito pontual. Mas na maioria das vezes eu evito, porque eu vou querer fazer e aquilo vai viralizar. Aí eu vendo que viralizar, eu vou querer fazer mais. E esse é o grande problema que eu vejo os tatuadores cometendo muito. Faz qualquer trend, viraliza e fica preso naquilo. Eu vejo muita gente cometendo esse erro. Aí eu vou falar com a pessoa tá sem cliente, tá sem agenda, tá sem nada, e você fica assim, cara, uma coisa que estraga o teu posicionamento, que eu já vi vários tatuadores cometendo, você já deve ter visto também, Mário, que é assim, quando tô sem nada para fazer no meu estúdio, o que eu faço? Aí é uma trend dele fazendo alguma coisa. O cliente não veio, o que eu fico fazendo? Quando o cliente não veio, presta atenção. Se o teu cliente não está indo, qual é o posicionamento que você está passando na internet? Que você não atende as pessoas, que as pessoas desmarcam com você, que as pessoas não têm compromisso com você, as pessoas não te respeitam ou as pessoas não te procuram. É sério que esse posicionamento que você quer dar na internet, quando você está sem nada para fazer no estúdio? Oi? Que você está com o tempo vago ali, né? Se eu falo para a pessoa assim, para quando você tem vaga? Eu vou falar, daqui a um mês tem vaga. E aí no outro dia eu solto uma trend quando eu tô sem nada para fazer no estúdio. Que doideira! Exatamente. Então, ou seja, aí voltamos lá no início. Branding.
O branding é a tua linguagem. Faz parte da linguagem que você quer mostrar para o seu cliente sobre isso. Então, assim, Isso. no seu tempo vago, você fala assim, o que eu faço no meu tempo vago? Então, cara, mostra você com a sua família, mostra você com seus filhos, mostra você brincando com o seu cachorro. Ou seja, no meu tempo vago, eu vivo. Eu não fico à Isso. toa. Eu tenho coisas para fazer. Mostra você no computador trabalhando, editando vídeo. Mostra que a tua vida é ocupada. Não mostra que você é desocupado. Porque o cara que é desocupado, para mim, é assim. Tu tá a semana toda sem tatuar. Aí eu vou fazer um preço contigo. E aí? Quanto que é? Aí você fala para mim assim, 3 mil. Eu vou querer negociar com você porque eu sei que você tem tempo. Você entendeu? Você está precisando do meu dinheiro porque eu vi no seu Instagram que você fica a semana inteira sem tatuar. Então é melhor cair R$ 1.000 no seu bolso do que nada. Quando você falar 3 mil, eu vou querer jogar para baixo, porque eu sei que você está precisando. Então, assim, quando a minha agenda está cheia e eu mostro que está cheia o tempo todo, inclusive quando ela não está cheia, finge que está, tá? É melhor, é muito melhor você fazer isso. Você falar, a pessoa te pergunta, mas para quando você tem vaga? Você tem vaga para amanhã, sabe o que você vai falar? Pô, deixa eu verificar a agenda, que eu já te respondo rapidinho, deixa eu consultar aqui. Isso. E aí, você bebe uma água, depois você volta, pô, cara, sei lá, tem para semana que vem, mas se surgir uma vaga antes, você quer que eu te procure? E aí no dia seguinte você fala, pintou uma vaga hoje, quer vir? Melhor do que você falar, tem vaga amanhã, vem, pelo amor de Deus, tem vaga amanhã. Pô, essa é a questão de posicionamento. Essa é uma das estratégias mais usadas pela galera que está começando em todos os nichos. Eu vou voltar, eu falei do Thiago Ventura, gente, eu não estou falando do Thiago Ventura não, tá? Eu já consumi muito o stand-up dele, muito podcast, essas coisas, aí eu acabo pegando. O Thiago Ventura, no início, ele tinha o, não sei o que, Salles, acho que era Matheus Salles, que era um personagem fictício, que era o agente dele. Ele não tinha agente. Ele falava, liga para o Matheus Salles. Quando a pessoa ligava, ligava para a casa dele, ele atendia e falava que era o Matheus Salles. Eu acho que é Matheus, não lembro não. Eu sei que é Salles, porque Salles é vendas em inglês, sales, né? De vender alguma coisa, sale. E aí era Salles em português, e aí eu lembro disso. Sim. Então, assim, ele fingia que tinha um agente. Tudo isso é posicionamento, gente. É você tentando mostrar que você está ok. Vai chegar um momento que você vai ficar ok. Não vai precisar mais ter essas estratégias. Vai chegar um momento que você não precisa procurar o melhor lugar do seu estúdio, porque todo lugar do teu estúdio vai ser legal. Você não precisa, às vezes, procurar a melhor roupa, porque toda roupa que você vai ter vai ser maneira. Entendeu? Essa questão do posicionamento, ela é pensada. Não é que seja uma mentira, mas tem que ser pensada. Dosada, né? Então, por exemplo, eu tenho minhas opiniões, elas são muito críticas e eu sou uma pessoa de opinião muito forte. Então, se você é meu amigo e você conversa comigo, depois você vai me amar, mas no início você vai me achar chata, crítica demais e uma pessoa muito grossa. Esse é o Meu meu Deus. perfil natural. Mas é muito de boa. Eu adoro rir, eu rio de mim mesma e tudo. Só que o meu jeito de ser é um pouco assim, mais. Eu sou um pouco mais grossa, assim, na hora de responder. Eu sempre dou uma resposta mais dura. Enfim, mas isso sou eu para quem é íntimo, né? Para o meu íntimo, para as pessoas que me conhecem e convivem comigo. Essa não sou eu, Mari, profissional. Eu eu passo uma imagem. Você nunca vai me ver nos stories chateada com algum outro tatuador porque falou isso e falou aquilo e tal. Vocês acham que eu nunca fizeram polêmica com o meu nome? Entendeu? Mas eu não trago isso para o meu público, a não ser que seja algum tema que eu queira trabalhar em cima disso. Queira mostrar, educar a minha audiência em relação a esse tema. Mas nunca de uma maneira pejorativa, grosseira, mal educada, ou, sei lá, sendo irônica, porque isso não é o que eu quero passar para as pessoas para o meu público. Talvez eu seja um pouco
mais grosseira às vezes, brincando com os meus amigos, na minha intimidade, com a minha família, tudo, porque eles me entendem, eles já me conhecem. Mas eu sei que eu preciso dosar isso e não passar isso para minha audiência, porque eles não convivem comigo 24 horas por dia. Eles estão ali segundos comigo no dia, alguns minutos talvez. Então eu tenho que oferecer o melhor para eles, pensando em como eles vão receber isso. Tem uma tatuadora que eu acho ela super original e eu percebi que começaram a imitar ela. E aí todo mundo percebe que tá imitando, porque ela é muito ela. A Sabrina, é Sabrina não sei o quê, eu não sei o sobrenome dela, mas ela acho que é de Fortaleza. E ela faz uns vídeos que o grande diferencial dela é o sotaque, a forma dela falar, né? E ela é de Fortaleza, né? Nordeste e tal. E aí tem aquele sotaque bem puxado, tem aquela coisa. Então, isso é ela, é dela. Ela identificou que esse era o diferencial dela. Esse E é um ela, exemplo que a gente estava falando sobre a comédia, porque ela é bem engraçadona, só que ela é assim, né? Isso, ela é engraçada, então ela consegue falar ali um palavrão no meio do vídeo dela e todo mundo vai rir ali. Ninguém acha que, mal educada, ela falou um palavrão. Não, porque tá dentro do contexto ali, ela tá sendo natural também, é muito dela, entendeu? E isso é algo que ela percebeu que chamava atenção, que as pessoas gostavam, e isso valeu a pena para ela trazer para o lado profissional, né? No caso dela, ela botou isso nos vídeos, né? Ela narrando e tal, isso é legal. Eu não tentaria fazer isso. Para mim, não Sim, funcionaria. não funciona, é. Não funciona, eu não consigo ser natural. Eu posso até conseguir ser engraçada com os meus amigos, mas eu não sou engraçada se eu for falar de tatuagem. Eu sempre Sim, vou para o lado um pouco mais sério quando o assunto é tatuagem, tá entendendo? sim, Então não adiantaria eu tentar imitar a Sabrina, porque isso não é o meu natural, sabe? Então, as pessoas precisam dosar isso aí. Então, vai postar o que é o que poderia te valorizar em relação a postar em dias que você tá de folga e tudo mais. Eu não acho que valoriza se você tiver. Eu não bebo, mas eu sei que tem tatuadores que bebem. Então, eu não acho que seja para nenhum público legal você mostrar que tá caindo de bêbado. Eu sei que acho que a Sabrina, acho que ela já fez algumas coisas bem assim, mas é porque é muito ela, é muito público dela, é sabe? muito O que diferente. não é legal é você, do nada, imagina, do nada, você vê meu story eu caindo bêbado num carnaval. Então, Sim, não faz sentido, vai causar um choque muito grande ali. Então, se precisa ter estratégia em tudo isso. Isso vale a pena postar? Isso condiz, é coerente? Eu vou conseguir manter essa identidade, esse personagem, que não é um personagem fictício, é um personagem verdadeiro, só que é um personagem reservado para a rede social. Eu não sou formal assim, como eu tô falando aqui com você, eu não sou formal assim 24 horas por dia. É lógico que com a minha mãe eu falo diferente. Eu tiro uma onda com a minha mãe, entendeu? Com o meu marido, tudo. Mas aqui com vocês, eu tenho uma responsabilidade. Enfim, eu acho que deu para entender, né? não, deu para entender muito bem e deu para Deixa eu entender só falando até amanhã. sobre o que você está falando sobre coerência. Eu acho que a palavra que define tudo que a gente está falando aqui, branding, posicionamento, persona, a gente nem falou sobre persona, que foi justamente o que você falou agora. Você tem uma persona para aplicar no seu trabalho que não pode ser a persona da Sabrina. Quer dizer, o que é Isso. persona? Imagina que é a palavra personagem, mas não é personagem. Persona é como você se apresenta para a internet, por exemplo. Pode ser isso. Então, como eu me apresento? Como é a minha persona? Como eu quero ser visto? Então, assim, eu quero ser visto como uma pessoa engraçadona, eu quero ser visto como um cara mais descolado, eu quero ser visto como um cara mais good vibes, sabe? Um cara praiano. Aí, por exemplo, eu sou o cara praiano, vamos supor. Aí eu tenho foto minha nos stories sem camisa, porque eu vou surfar. Eu sou tatuador, mas eu nos meus stories, os stories ele tem esse relacionamento mais íntimo. Aí eu tô sem camisa, aí eu tô passeando na orla com o meu cachorro. Aí de noite eu tô conversando com a galera, o cara faz um baseado e fuma, mas pô, se eu entendo que esse cara é surfista, se eu entendo não sei o quê, aí do nada ele aparece com um baseado, mas pô,
até que parece, tem a ver, combina. Entendeu? Aí, sei lá, dentro dessa pegada, aí, por exemplo, aparece eu bebendo, não bêbado, eu acho que bêbado não tem persona nenhuma que você pareça assim, mas é muito difícil você aplicar isso. Mas aí aparece eu bebendo no bar com os amigos, tal, vai ter um festival do Alok. Aí, gente, ó, vou ficar 3 dias fora porque eu tô no festival do Alok. Pô, tá tudo condizente com quem você é. Você tá conversando com o teu público. Agora, sei lá, do nada, você está numa linha, sabe, editorial do teu Linha editorial, comportamento. tava tentando lembrar desse nome. Você tem a linha editorial, gente, é quando você tem publicações que você entende que está tudo conectado. Os teus posts, ele tem uma linha de edição, por isso que é linha editorial. Pô, isso aqui condiz com isso, que condiz com isso, que condiz com isso, que condiz com isso. E aí que eu estava falando sobre a coerência. Tudo isso tem que ter coerência. Quer dizer, tudo que eu estou apresentando é coerente com quem eu sou, com quem... Então, é possível você falar de qualquer coisa na internet desde que seja coerente com quem você é. Isso. Ó, uma coisa que eu fiz, eu vou tentar lembrar aqui, eu estava com um perfil aqui na internet onde eu estava tentando, eu tenho TDAH com o laudo, tá, gente? Que virou moda ter TDAH, tá? Mas eu tenho, não é laudo que chama não, como é que fala? É laudo médico, sim. É laudo. Então, são 7 páginas de laudo, inclusive. Eu tenho 2 coisas, inclusive, TDAH e dupla excepcionalidade que chama. Mas, enfim, não é esse o tema. O fato de ter TDAH faz com que eu tenha muito problema com rotina. Então, quando eu faço o meu Instagram funcionar de uma maneira, daqui a uma semana eu já estou enjoado, já quero mudar. Eu já quero mudar tudo. Eu quero mudar minha persona, eu quero mudar tudo. Só que se eu mudo muito, se o meu Instagram é muito rotativo e eu começo a falar que tenho TDAH, já é minha persona. Pô, esse cara ele está sempre mudando, ele está sempre fazendo coisa diferente, ele se apresenta de um jeito, daqui a pouco se apresenta de outro. Então, a galera que me acompanha a longo prazo vai entender isso. Só que como eu estava de um jeito, do nada eu comecei a fazer assim, que é o que eu indico a vocês fazerem. Começa a testar modelos do que funciona para vocês. Ou seja, tudo que você consegue ser, o que a Mari falou ali, ela tem várias Maris dentro dela. Ela é a Mari para a mãe dela, ela é a Mari para o marido dela, ela é a Mari para os clientes dela. Esse bloco de você, esse monte de vocês vão testando quem é essa pessoa que vai agradar mais ao seu cliente. Às vezes, o cara que você acha, a pessoa, a menina que você acha que você às vezes não é a melhor pessoa que você deveria ser para os seus clientes. Às vezes, essa pessoa séria, toda certinha, não funciona para você. Aí, quando você começa a se soltar, você percebe que, pô, você só era tímido. Você não era sério, você não era uma pessoa séria, você era tímido. Quando você começou a se soltar, você percebeu que o seu público te abraçou mais. Então, testa. E nesses testes eu fiz uma brincadeira que era colocar um homem de cueca rebolando no início do vídeo e aí eu aparecia logo depois, tipo assim, 5 segundos depois eu aparecia, ou até menos, e aí falava assim, pô, cara, não perde tempo com esses conteúdos rasos na internet, não. Vem cá ver minhas tatuagens e tal. Eu fazia um gancho com o cara. Que aí, só que eu perdi, em um dia só, 500 seguidores com essa brincadeira. Sério? Ou seja, nesses meus testes, o que eu percebi? A minha galera não comprou essa proposta. Então, se eu tiver brincadeiras de duplo sentido, brincadeiras que eu brinco desse jeito, a minha galera não vai comprar. Eu já tenho um público, né? A gente já tem um público ali formado da gente. Que não parece, gente, mas 50 mil é gente pra caramba, tá? É muito. Então, assim, ainda mais se o engajamento for alto. Porque às vezes você tem 50 mil, mas não tem muito engajamento. Mas se você tiver uma galera ali que, sei lá, pelo menos 10 mil pessoas estão te vendo todo dia, isso é muita gente. Muita gente. Porque se você, do nada, for cancelado por 10 mil pessoas, acabou a tua carreira. Porque é muita gente falando mal de você. Entendeu? Exatamente. Então, o que eu falo assim, sobre coerência. Eu não estava coerente com o que eu estava apresentando. Por isso que eu perdi 500 seguidores. Por isso que eu gostei agora de trazer esse exemplo, que é assim, eu estou ainda em fase de testes,
porque eu ainda não me achei. Eu ainda não Mas achei eu acho assim. que isso eu acho que isso nunca acaba, tá? Eu não sei se pra gente que tem uma personalidade assim um pouco mais cheia de ideias, você pelo visto é uma pessoa que tem muitas ideias. Eu sou assim também. E acabo que e a gente sabe que se você se mantém fazendo sempre a mesma coisa do mesmo jeito e tal, você acaba também caindo na mesmice e as pessoas vão cansando também de Sim, ver. E aí eu não tô falando aí de esteticamente falando, você consegue, você mantém a sua estética, a sua linha, mas se você quer lançar novos conteúdos, tá tudo certo, isso é maravilhoso. E vai testando, e todo mundo vai testando. Uma coisa que eu percebo é que o público de Instagram, assim, não só de tatuagem, mas é muito específico de cada pessoa. Porque, veja só, Dudu, ele é meu esposo, também tatuador. Só que ele tem um público completamente diferente do meu. E a gente, mas só que a gente tem as mesmas pessoas em comum de amigos e conhecidos da cidade, certo? Mas sim. o mesmo conteúdo que Dudu publica não funciona para mim. O meu engajamento cai. Se eu começar a postar só foto de comida, eu não posto foto de comida no meu Instagram. Você nunca vai me ver postar foto de comida, porque tem um motivo para isso. Aí eu posso falar depois, mas enfim, tem um motivo para isso. Mas Dudu, ele sempre posta uma comida bonita, um lugar bonito, que ele tá todo dia na praia. Sempre fotos impecáveis e lindas e maravilhosas. Se eu começo a colocar fotos assim no meu Instagram, o meu engajamento vai, nossa, vai para longe. Não Engraçado, o meu funciona para mim. engajamento também aumenta. Quando eu saio, posta onde eu tô, o que, que eu tô comendo, meu engajamento também aumenta muito. O meu cai, é impressionante isso. Eu testo isso só, já tem tempo. Comparo muito. Às vezes ele faz uma caixinha de perguntas, às vezes eu faço a mesma para testar. E aí, e ele tem, assim, um poucos seguidores a menos que eu. E ele começou também a tatuar bem depois de mim. Então, assim, é, eu teoricamente teria que ter mais engajamento, se fosse essa a lógica, né? Sim. Mas dependendo do conteúdo, ele tem muito engajamento, muita resposta, muito comentário, e eu nada. Às vezes parece que eu tô invisível, mesmo sendo uma coisa pessoal, que as pessoas acham que conteúdo pessoal vai bombar. Nem sempre. A minha audiência acho que já se acostumou tanto com aquele conteúdo, a minha linha editorial, naquele estilo ali, que se eu mudo muito, se eu fujo muito disso, aí acaba que cai muito a retenção, né? O Sim. alcance. É interessante você falar que ainda assim você continua testando novos formatos, né? Porque vai que você acha no meio disso, no meio desses testes, você acha ali um engajamento interessante, né? Isso. Tipo, olha, quando eu posto isso, dá bom. Aí você posta de novo para ver se não foi só daquela vez. Porque tem disso também, né? Que às vezes você posta, dá certo, mas foi só aquele post específico, né? Isso. Eu postei recentemente um vídeo que era um vídeo mais educativo e mais voltado para tatuador, de uma tatuagem. A foto dessa tatuagem eu tive um engajamento alto, maravilhoso. Só que o vídeo dessa tatuagem, eu falando como que eu fiz e tal, foi, tipo assim, um fiasco. Por quê? Mas um fiasco entre aspas. Eu sabia que não ia dar. Porque era um vídeo de 3 minutos. E o meu grande público é de cliente. Meu maior público ainda é de cliente. Apesar de eu querer muito alcançar outros públicos, como de tatuadores. Então, esse vídeo foi para esse público de tatuadores. O que eu já sabia que não ia agradar ao meu público. Não é que não ia agradar, mas é porque não, o meu cliente, o público, né, do Instagram, a maioria, os meus, eles não vão ter aquela paciência de passar 3 minutos para ver um vídeo em que eu estou ensinando o negócio. Entendeu? Ele quer ver o Sim, negócio pronto, sim, sabe? sim. Então, esses. E aí, mas eu já sabia que o engajamento seria baixo. Como eu já conheço o meu público, aí eu já sei o que, é que eu posso fazer para dar uma levantada no engajamento nos próximos. E mesmo assim, eu ainda vou sempre testando. Às vezes eu posto alguma coisa que acho que vai dar um ótimo engajamento e não dá. Ou às vezes algo que eu subestimo, acho que não vai, né? E acaba sendo algo muito legal. Deixa eu ser um investigador aí da tua vida nesse mundo profissional aí. Como é que você faz os seus posts? Você agenda, você posta, como é que é isso? Então,
É tudo na base da ideia e disposição. Tipo, eu tenho uma ideia, eu tô com disposição e tempo. Eu vou lá e Mas aí faço. você, então você não tem uma. Não, não tenho cronograma. Eu não consigo trabalhar com cronograma. Eu não consigo trabalhar. Todo ano eu compro planners e mais planners e eles ficam vazios o ano inteiro. A Eu realidade quase é essa. comprei o do Joel J esse ano, porque eu também sou assim. Adoro a ideia do planejamento, mas nunca sigo. Isso, nunca sigo. E assim, isso não quer dizer que eu sou uma pessoa que, ai, que você não planejou, você não almejou. Não, eu alcanço muito mais do que eu queria durante o Sim, sim. decorrer do ano. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma ideia, se dá para executar, eu vou lá e faço. Sabe? Eu aproveito muitas oportunidades. Aí, e aí pronto, na tatuagem é assim, eu gerencio o meu Instagram e eu gerencio o Instagram do estúdio também. Do estúdio, né, onde vem os outros tatuadores. Então, eu tô sempre o tempo todo fazendo alguma coisa. Então, eu pego a foto da galera. Eu não publico foto dos tatuadores que trabalham lá no estúdio cruas, do jeito que vem pra mim. Eu faço edição para que o estúdio, o Instagram do estúdio Arte 1, ele tenha uma identidade. Sim. Então, o cara me manda a foto, eu edito, posto. A legenda sou eu que faço também. Se é um rios só de tatuagem, se é um rios do mostra do estúdio, tudo Cara, assim, você os faz de todo mundo. stories. Quantos tatuadores estão? São 5. Caraca, muita coisa. Além do meu, aí tem um deles. Aí é tipo assim, quando eu tenho tempo, aí eu tenho uma ideia e faço. Mas aí E você publico. tem você tem pelo menos assim uma meta, tipo assim, eu preciso postar uma vez por dia, alguma coisa assim? Tenho, mas é claro que nem sempre dá para atingir a meta, né? A minha meta, o ideal para mim, eu nunca cheguei a realizar, Ficou mudo. Ficou. entendeu? Voltou. Acho que foi a minha internet, meu tá um Não, pouquinho baixo voltou, a tá bateria. normal. Então, tipo assim, eu queria postar umas 3 vezes no dia no Instagram do estúdio, mas como eu tô realmente sozinha nisso, não dá. Eu consigo postar stories. Então, eu tô tatuando, eu tô lá, no meio do meu atendimento. A minha cliente tá tomando um café, eu vou lá e filmo um tatuador que tá fazendo a tatuagem. Eu edito, rapidamente eu posto. Então, é uma dinâmica meio louca que eu consigo dar conta, mas eu adoraria ter uma pessoa que me auxiliasse nisso. Só que é muito difícil alguém que faça É o exatamente problema como que eu a gosto. pessoa. Olha, duas coisas sobre isso que eu entendo exatamente a dor que você passa, porque é a dor que eu passo também. E uma das grandes dicas que eu posso dar sobre isso é: a primeira de todas é deixa para lá, abandona esse apego que você tem com os cuidados que você tem, porque tem que ser do jeito que você quer. Primeira dica é essa. Vai contratar alguém, confia nessa pessoa, deixa ela fazer do jeito dela e vai deixando para lá. Porque se você quiser se intrometer toda vez quando ela for fazer alguma coisa, você nunca vai aprovar essa pessoa. Então vai dando É, só dicas, olha, é, melhora essa foto assim, melhora essa, mas deixa ela fazendo, porque uma hora ela eu, vai entrar no teu eixo. eu tava com uma funcionária, porque agora a gente, no estúdio, a gente tá sem ninguém no momento, né? Mas a gente sempre teve pessoas lá. Então, sempre que tem uma pessoa, eu consigo ir ensinando para essa pessoa e ela vai aprendendo e vai captando para o Instagram do estúdio, não para o meu, né? O meu é quase assim. Até porque, como eu te falei, eu não consigo ter essa coisa do planejamento, porque eu não sou fiel a isso. Eu sou Ah, fiel às minhas ideias. Então eu consigo ir sentindo o que é que eu tenho que fazer naquele dia, sabe? E nunca me falta ideia. Eu tenho ideia o tempo todo, só falta tempo, né? então, Mas esse é o meu problema. Eu sou fiel uma vez por semana. Que é assim, toda semana tem uma ideia nova e eu sou fiel àquela ideia por uma semana. Porque na outra semana eu vou ter outra ideia e vou ser fiel a ela por uma pronto. semana. É isso. Eu estabeleço o meu mínimo, tanto no meu Instagram quanto no Instagram do estúdio, o meu mínimo, que eu sei que vai ser o mínimo do mínimo da semana, e estabeleço a minha meta, que nem sempre eu consigo alcançar, que vai depender também do movimento e tudo mais. Se tem alguém disposto para aprender, eu já tive milhares de pessoas que já trabalharam comigo e tal, e sempre tem aquela que chega, não sabe nem fazer uma foto no celular e tudo. Mas aí ensinando tudo, você consegue. E para ela pegando as ideias ali com você.
não para ela gerenciar, mas para ela ir fazendo, como você falou mesmo, tipo assim, entrega para pelo menos ter um movimento ali, né? Ela vai fazendo e uma hora ela vai pegando as ideias. Mas eu, no momento, é que eu preferi fazer dessa forma, sabe? Eu, ultimamente, eu me Acho que um grande problema sobrecarreguei que um pouco por isso. um grande problema que a gente passa, eu acho que assim, de uma forma tentando cavucar o nosso subconsciente, é que a gente está tentando sempre melhorar. A gente Isso, sempre quer fazer melhor do que a gente fazia antes. exato. Quando a gente passa para alguém, a gente vai retroceder a qualidade que a gente Exato. estava. Ela vai ficar um tempão para chegar no ponto que você está agora. E nesse intervalo todo, você já queria estar melhor. Isso. Entendeu? Então, acho que a nossa maior dificuldade é não respeitar esse tempo que a pessoa tem para se adequar ao que você quer, para entrar, para entender a sua cabeça e se alinhar. Eu acho que seria interessante a gente exercitar mais esse tempo. Ache alguém de confiança, treine essa pessoa e saiba assim, cara, são no mínimo 3 meses para a pessoa começar a te entregar algum resultado satisfatório. Um mês, pelo menos, no início, tu vai sofrer um bocado. Tu vai falar, meu Deus, não é nada disso que eu quero, fez tudo errado, mas assim, tem que ir indo. Exatamente. Tem que ir indo com calma. Eu vou começar aqui a me despedir de você, a dar um adeus. Não vou desligar agora não, tá? É só considerações finais. Tá bom. Uma coisa que eu queria falar lá no início da live, que eu lembrei agora de novo, é que eu sou nordestino também. Eu nasci em Ah, é? Pernambuco. Eu sou de Recife. Só que Aqui eu do vim para lado. cá, para o Rio de Janeiro, eu tinha 1 ano de idade. Então eu não sou de Recife, eu sou do Rio. Eu só nasci Boa parte da aí. minha família, por parte de mãe, mora no Rio. Aonde aqui no Rio? Olha, estão espalhados. Tu já É veio muita para gente. cá? Fui aí, eu acho que 2 vezes. Mas Nesse, já no adulta? intervalo de 5 anos, eu acho que eu fui 2 vezes só. Mas Porque, como eu te adulta falei, já? eu não fui pra tatuar. Eu teve uma vez que eu tentei ir pra tatuar, mas não deu certo. Por quê? Olha que engraçado. Só pra fechar. Eu fui pra um estúdio que era num lugar muito. Eu não sei o bairro, porque eu não decorei, né? Não conheço, então não decorei. Sim. Mas era num bairro que, pra você chegar no estúdio específico, você entrava no morro. Não era um morro tipo favela, assim. Era um morro que tinha. Era uns casarões. Só que logo na entrada tinha uma galera lá que era tipo assim, a Cracolândia do Rio. Então logo na entrada você já tem medo. Aí quando eu cheguei nesse estúdio, o estúdio era dentro de um desses casarões. Que me perdoe se a pessoa estiver assistindo isso, mas o dono do estúdio, eu nem lembro quem era, porque na verdade quem fez a ponte para ir para o estúdio foi até Dudu na época. E aí o estúdio, assim, era muito diferente. Parecia quase um filme de terror. Eu sei que é uma vibe que tem uma galera que gosta, né? Mas assim, eu fiquei um pouco assustada lá dentro. Quando eu cheguei, a minha cliente tinha chegado e ela chegou uns minutinhos mais cedo. E aí ela foi e falou pra secretária lá, ela disse assim, eu vou ali, vou fazer um lanche e já volto. Mas não tinha lugar para lanchar lá perto, não tinha nada. Só esses casarões, assim, bem esquisito. E aí, quando eu cheguei, que a secretária falou assim, tá bom, eu falei, tá bom, vou esperar. Nem tinha dado o horário dela, faltava, sei lá, meia hora ainda, pra dar a hora dela, né? Eu esperei 2 horas. Essa cliente nunca mais apareceu. Ela ficou com medo do Por lugar. causa do E eu local, tava né? torcendo que ela não viesse, porque eu tava com medo até de tatuar nesse estúdio. Era muito estranho, era tipo assim, tudo muito escuro, um teto super alto. Era tudo limpinho, assim, mas era Estranho. muito, muito estranho. A localização, eu fiquei imaginando, essa cliente deve ter pensado assim, na hora que eu for embora, eu vou ter que passar de volta por aquela Cracolândia à noite, porque a tatuagem iria acabar já à noite, né? Então, assim, foi bem traumático pra mim, aí não fui tatuar mais no Rio, por conta disso. Acabou. Não que eu não vá por isso, né? Mas assim, eu não consegui tatuar nessa época por isso, porque eu tinha combinado de ser nesse estúdio. Nesse estúdio não deu certo. Né? Foi uma situação Não, que depois. vou combinar então o West contigo então. Tu vai vir para cá aos meus cuidados. Aí é mais fácil. É melhor que aí não tem Cracolândia, prometo. Pronto.
Dudu vai adorar, ele é louco pelo Rio. Ele quer muito voltar. Vem pra cá, monta uma agenda, você e ele, vem, e aí só falar comigo que a gente organiza isso aí. E Tudo eu, certo. e eu me autoconvido também para ir aí visitar vocês aí também. Ainda Seja não tive a muito oportunidade bem-vindo. de ir para aí. Nossa, você vai ficar viciado em vir pra cá. Sério. Qual é a melhor época do ano para ir para aí? Olha, a época Não é para mais tatuagem, não, é do para verão, né? passear mesmo. Eu É, vou é janeiro, aproveito e né? tatuo também, mas É eu tô isso. mais preocupado em passear, em visitar praia. Mas janeiro, assim, é mais certo, né? Por conta do sol, né? Não tá tendo muita chuva nessa época. Então, é melhor em janeiro. Janeiro, Final tá? do ano Então, também é legal. Setembro, outubro, então novembro, dezembro. show. Vou me organizar para fazer essa ponte aí. Mário, eu quero agradecer o horário. Senão a gente vai ficar aqui, porque para mim tinha mais papo, né? Só que senão a gente vai ficar aqui 4 horas de live Pra daqui a pouco. mim também. Eu falo É, muito, gosto muito de conversar. Foi muito bom conversar com você. Foi muito bom esse momento, essa troca aqui da gente. Eu agradeço pelo convite. a gente faz o seguinte, a gente marca mais para frente uma outra conversa, a gente troca mais ideias, que aí fica melhor, a gente vê outra abordagem de assunto, a gente ficou muito preso nessa ideia de posicionamento, que foi o que eu falei com você. A primeira coisa que atrai no seu perfil é o posicionamento, é a tua persona, é a identidade visual que você apresenta no Instagram. Inclusive, quem estiver aqui na live agora vendo essa live, ô Mari, eu vou upar ela inteira no YouTube. Então, muita gente vai ficar vendo isso ao longo do tempo. A gente vai, né, a galera Legal. vai acabar se acostumando a ver que eu ensino muitas pessoas a ouvirem a live, principalmente, enquanto estiver tatuando. Bota ali para ouvir. Porque, tipo assim, pô, se a gente ficou aqui hoje quase 2 horas conversando, isso para uma sessão de tatuagem é quase nada. Sabe? Todo dia você consegue ouvir uma pessoa diferente, dar um insight. Às vezes é uma frase que a gente falou que entra na nossa cabeça. Eu fui muito movimentado a pequenos ensinamentos. Uma das principais frases que fizeram eu começar e o canal do YouTube, perguntaram ali agora, é Marketing Inc. mesmo, tá? Marketing Inc. Lives. Mas eu ainda estou criando o canal ainda, né? Aí tem uma pessoa me ajudando, nem sei se ele já criou o canal ainda. Mas vai ser Marketing Inc. Depois eu vou dar certinho para vocês aqui. Continua me seguindo aqui, ver meus stories e tal, que eu vou estar sempre falando sobre isso. Uma das que eu estava falando, uma das principais frases que fizeram eu me movimentar é uma frase que eu aprendi com o Érico Rocha. Érico Rocha é um coach, né? E ele falava o seguinte: feito é melhor do que perfeito. Porque tudo que você quer fazer, você quer colocar de um jeito extraordinário. Não, eu vou fazer assim, que eu vou fazer assado, que eu vou comprar a melhor maca, que eu vou comprar o melhor carrinho, que eu vou comprar a melhor máquina. Mas sabe o que acontece? Você não compra nada, você não faz nada, nada é feito. Primeiro faz, é igual as lives. Eu estou fazendo as lives, todo dia eu aprendo um pouquinho. Eu comprei estou com o microfone aqui. Eu fiz as primeiras lives sem microfone, eu vi que ficava horrível, aí eu comprei o microfone, aí depois eu vi um ambiente melhor, estava em outro ambiente, aí vim para cá para esse ambiente. Enfim, aí verifiquei o melhor horário, já vou mudar o horário de novo, porque esse horário tá me prejudicando, porque tem dias que eu ainda estou tatuando dentro desse horário, tem dias que o cliente também, o cliente não, o meu outro convidado tá também tatuando nesse horário, ele desmarca comigo. Então, quer dizer, ou seja, fazendo a gente vai se adaptando e vai melhorando cada vez mais. Então, feito é melhor do que perfeito é a frase que eu deixo no finalzinho aqui para vocês. Coloca isso na cabeça. E é isso. Mari, muito obrigado. Vou me despedir agora Obrigada 100% também. de vocês. Todo mundo que ficou na live aqui, brigadão. Teve gente que ficou do início ao fim aqui, muito legal. Muita gente te elogiando aqui, eu vi muita gente que passou aqui te elogiando. E a gente remarca depois também de novo para outro papo, tá? Tudo certo. Obrigada aí pelo convite. Obrigada a todo mundo que ficou até agora, né? Foi bastante tempo a gente passou aqui falando, mas espero que tenha servido de alguma forma de aprendizado para vocês aí. Serviu sim, inclusive para mim também. Obrigadão, Ah, Mari. Até a adorei. próxima. Tchau, gente. Tchau. Valeu.